psicanálise. Não é psicanálise. Agora, a gente pode usar? Vai depender muito da circunstância, do contexto, se é necessário. Você está com um paciente que... Tem um texto da Ana Freud que ela diz assim, que descobrindo determinado tipo de mecanismo de defesa, é interessante que não seja tirado. Porque se você tira, a dor que a pessoa pode sentir é tão extrema que impede até o tratamento. Então, assim, a gente tem que entender que algumas vezes você tem que movimentar o seu paciente, porque senão ele não vai ter força nem para se tratar em determinada situação. É igual, por exemplo, mandar um paciente para um médico para se tratar com remédio, não é psicanálise, mas a pessoa está tentando se matar, ela está correndo, a vida dela está em risco. Você não vai encaminhá-la para um psiquiatra porque você acredita que o método psicanalítico vai resolver em 1, 2, 3 anos, mas ela está vivendo hoje e ela pode morrer hoje. Então você vai fazer o encaminhamento. É necessário, é maduro. A Adler é uma técnica interessante. A gente utiliza muito em intervenções breves. Quando você posiciona a pessoa na singularidade dela. Então, assim, esse é um caminho que a gente começou a ver na semana passada. Primeiro, singularidade, entra a questão da meta, né? Então, vou avançar só na tela aqui para a gente ver. Aqui é a fotozinha que a gente viu, alguns conceitos sobre Adler. Em 1911 ele vai renunciar como presidente da psicanálise, é o momento que ele faz essa cisão, né, com Freud. Só que ele continua, ele rompe com Freud, mas continua dizendo que é psicanalista. E essa vai ser a mágoa de Freud com ele, né? Com eles, né? Sua teoria da personalidade vai trabalhar muito a questão da autoestima e objetivar as pessoas a tentarem superar os seus sentimentos de inferioridade. Essa é a teoria dele. E aí vem aquilo que a gente começou a discutir sobre toda a personalidade vista por Adler. Nós chegamos a ver então a questão dos 3 princípios. Lembram os 3 princípios? O princípio do indivíduo, o princípio dinâmico, o princípio de dialética. Consegue recapitular o que é? O princípio do indivíduo, o que era? Ele vai dizer que o indivíduo que falta se fecha na história dele. Então o princípio do indivíduo é que aquele indivíduo é uno. Ele tem a história dele que não se contamina com a dos outros e nunca estará no campo da comparação. Nunca. É o princípio da singularidade. Não é um princípio psicanalítico. É um indivíduo individual, é isso? Isso. É da própria pessoa. Ele é um indivíduo, ele se fecha nele nesse sentido. Vocês já ouviram falar do paradoxo de Zenão? Eu já ouvi falar, mas não... Zenão. O Zenão da filosofia. Ele coloca uma possibilidade. Se o coelho e a tartaruga fizerem uma aposta, quem ganha a aposta? E se o coelho, sabendo que vai mais rápido, der chance para que a tartaruga dê 10 passos na frente dele, quem ganha a aposta? Zenão diz assim, nunca mais o coelho consegue ganhar. Abre o baú. É porque o que acontece? Você não pode nunca comparar coelho com tartaruga, porque quando a tartaruga der um passo, que pode ser de centímetros, e o coelho der um salto, que pode ser de metro, os dois deram um passo, cada um. Empatado. Eles estão empatados. Mesmo que o coelho tenha andado mais, os dois estão empatados. Não importa a distância. Não importa a distância. Agora, se você deixar a tartaruga dar passos na frente, quando o coelho der o primeiro, a tartaruga está dando o 11º. Quando o coelho der o segundo, a tartaruga dá o 12º. Então, a não ser que a tartaruga espere, nunca mais o coelho alcança a tartaruga. É interessante que Zanon fala isso antes de Cristo. E traz isso no campo da filosofia, quando ele coloca a singularidade das pessoas. Isso que chama-se paradoxo de Zenão, porque é um enigma, é algo que você constrói que nunca poderá ser superado. Se você permitir que alguém te ultrapasse, nunca mais você dá conta de ultrapassá-lo. Porque agora gerou-se uma realidade em que aquela pessoa está sempre à sua frente. Adler fala mais ou menos isso. Em que sentido? Que você não faz comparações com pessoas, com sujeitos, aí a questão sujeito nem é trazido no sentido psicanalítico, né? Mas os indivíduos não podem ser comparados porque cada um tem a sua singularidade. É isso que é o princípio do indivíduo. Certo? Cada um tem seu estilo, seu jeito de ser, e você tem que levar o seu paciente para ele se perceber naquilo que ele é único, e não naquilo que ele é igual.
2 filhos nascem, você está tratando de dois jovens, né, que vêm para o consultório, ou de um jovem que está sofrendo. Se você traz um processo de comparação, olha, você está vendo o seu irmão, teve o mesmo pai, mesma mãe, não é assim que funciona. Por quê? Porque ele teve um espaço, o outro teve outro espaço. E o sofrimento se coloca exatamente quando eles se resolvem assumir o mesmo lugar. Vocês já viram porquinhos se amamentando? Vocês sabiam que eles só mamam na mesma teta? Você tira eles, coloca eles, voltam para aquela mesma. É deles. Eles sempre buscam a mesma. Eles reconhecem aquele mesmo peitinho lá da porquinha. Vão ali, não sei se chama, acho que chama teta também, né? Então assim, vai para ali o tempo todo. Eles reconhecem, é deles. Então se chega outro, eles tentam empurrar, eles vão ali. Então assim, perceber o lugar de cada um é extremamente importante. Quem é que hoje na teoria clínica hoje, não é psicanálise, mas veio da psicanálise, trabalha com essa questão de estar deslocado do lugar? Tem um grupo de teóricos, de clínicos que trabalham exatamente com essa perspectiva, de que o sofrimento existe quando você não está no seu lugar, quando você está ocupando um lugar que não é seu. Sistêmico fenomenológico. Né? Quando você trabalha Bert Helling, e essa questão de que você não está no lugar que é seu, você está tomando uma dor que não é sua. E você precisa tomar ciência. A Adler estava falando exatamente disso, né? de você assumir o seu próprio lugar. Avanço? Todos entenderam esse princípio? O princípio da meta é bem interessante também. O que é o princípio dinâmico da meta? Os conflitos acontecem. O dinâmico? Isso. O que é esse princípio dinâmico? Quando a pessoa ela escolhe uma direção, uma meta, é isso? Sim. Nós todos temos um caminho a seguir. E nós todos caminhamos em direção a esse caminho estipulado. Somos fiéis a ele. A questão é se o caminho está errado. E se a meta traçada não é realmente onde você quer chegar. Então o processo clínico vai ser um processo de correção. Né? As metas da vida são escolhidas e são, portanto, sujeitas às mudanças. As mudanças requerem a modificação das memórias, dos sonhos, das percepções, para encaixar-se na realização dessa meta. Se você quer alguma coisa, você tem que estar caminhando em direção àquilo que você quer. Mas se você quer alguma coisa e está fazendo exatamente o contraponto, o terapeuta vai ter que te ajudar a te posicionar. É o papel de um coach. A te posicionar no caminho adequado. É mais ou menos assim, quero emagrecer fazendo ginástica. E todo dia eu acordo tarde. Opa, você tem realmente a meta de emagrecer fazendo ginástica? Tenho. Você não está pagando um preço. Você não está fazendo o caminho. Você está indo por um outro caminho. Aí falta foco. A meta tem a ver com esse foco. Sim. Aí você fala assim, mas espera um pouquinho, e aquela autossabotagem? Como é que funciona isso? Não há uma busca de Adler por um processo psicodinâmico no sentido de eu ser incitado por forças antagônicas. Existe o psicodinâmico, mas não há uma busca num trabalhar sobre isso. Não há uma busca da minha psicossexualidade, de uma personalidade que se forma naquele contexto. Não acontece isso. Há uma busca de meta. Onde você quer chegar? Você está fazendo por onde chegar? Esse é o princípio que você tem que ver. Primeiro, o paciente tem que ser situado no campo dele. Segundo ponto, o paciente tem que entender onde é que o caminho que ele está buscando chega. O paciente chegou para mim hoje e falou assim, me separei da minha esposa. Separou. Quarta separação. Quarta. A mesma esposa? Com a mesma esposa. Casou-se, separou-se, divorciou, dividiu o patrimônio, casou-se de novo, separou, dividiu de novo o patrimônio, casou-se de novo e agora, quarta vez, está separando e dividindo de novo o patrimônio. Eu coloquei para ele algo bem de Adler, né? Onde é que você vai chegar com isso? De fato, você se separou ou você está simplesmente repetindo o mesmo padrão? Tudo bem que eu entendo que existe uma dinâmica acontecendo. Existe uma família, uma história, né? Mas se eu preciso aliviá-lo nesse momento específico, eu posso buscar em Adler um pouco de teoria. Assim, onde é que você vai chegar com isso? E aí o paciente começa a perceber onde ele pode ou não chegar. Depois da sessão, chegou mais tarde, eu tinha colocado para ele assim, se havia relevância de nessa fase ele
conversar com a esposa, porque eles iam conversar e a esposa sempre dizendo para eles, e aí, tomou a decisão? Mas foi a esposa que tomou a decisão, não foi ele. É assim, ela tomou a decisão, sai de casa, ele saiu, e agora eu falei, e aí, você decidiu, vai sair de casa? E eu coloquei para ele assim, se você precisa estar nesse lugar de tomar a decisão agora, não dá para você esperar que a emoção passe, tem filhos envolvidos nisso? Sim. Aí ele me manda mensagem, eu já estava dizendo assim, tentei de tudo para não chegar a essa situação, mas ela novamente me colocou na parede e eu deixei muito claro o divórcio. E já assinei o papel. É o caminho que ele seguiu. Ele está errado? Não cabe dizer se está certo ou errado. Ele só tem que entender que essa forma de agir levará ele a um ponto. Qual ponto? Nesse momento ele separou. E dar suporte para ele, se ele de fato quer que isso aconteça. Então não há julgamento de valores. Então esse seria o princípio da meta, o princípio dinâmico. Existe uma dinâmica. O princípio, e é o terceiro princípio da dialética que está vinculado a isso. Mas no caso aí, se ele não tivesse uma indecisão e toma isso levado por sentimento. Eu levei ele para dentro do que você está me falando. Estou te respondendo. Para você pensar, encaixar, ver se é mais ou menos isso que você está me perguntando. Eu levei ele para a sacada do consultório e falei assim, dá uma olhada ali no balão. Vai ter um balão, né? Esse balão aqui da rotatória. E falei assim, dá uma olhada nos carros. Eles hesitam para entrar, eles esperam que chegue a vez deles. Alguns criam vez, fechando outros, e alguns esperam que a vez seja dada, seja a oportunidade. Mas uma vez dentro do balão, aí eu falei, tá vendo aquele carro todo? Ele entrou na frente do outro, fechou. E se ele parar agora, porque ele descobriu que fez besteira? O que vai acontecer? O outro vai bater nele. Uma vez tomada a decisão, é muito importante você entender as consequências. Então assim, o que você quer? Se você parar, você passa a querer outra coisa. Você tem direito? Tem, mas você sabe que terá consequência. Mas toda escolha tem uma perda e um ganho. Causa e consequência. São consequências, né? E aí a capacidade da maturidade está em lidar com a perda. Com a perda. Com a perda. Perfeito. Você já ouviu a palavra, o que significa decisão? Que está dentro do que você falou agora. Muito. Decidir entre a... Decisão é a separação. Isso. Tá, mas eu decidir como eu vou lidar com a perda. Mas a palavra, decisão. Cortar para fora. Então é interessante que parece que quando eu decido, eu não decido o que eu vou ter, é o que eu não vou ter. Mas eu tenho a impressão que as pessoas só pensam nisso, por exemplo, eu vou ter uma perda e um ganho nas decisões grandes. E não é, porque toda escolha, nós estamos escolhendo comer esse filho. Nós vamos ter consequências e vamos ter uma perda e um ganho. E a gente tem que começar a avaliar que tudo é assim. Tudo é assim. Bem isso. E a pessoa muitas vezes não suporta isso, né? Ela acha que só tem que ter ganho. Não. E a pessoa está preparada para a perda, nesse caso, né? E sabendo que vai ter consequência depois. E aí vem o processo terapêutico. O terapeuta tem que estar ali, eu te dou suporte. Mas ele, no caso, esse caso específico, já pela quarta vez, ele não aprendeu, não conseguiu assimilar alguma coisa dentro desses processos aí, perda e ganho? Pois é, na verdade, nessa situação específica, ele está dentro de um contexto onde a esposa precisa começar a entender o que está acontecendo, ou ele precisa abrir mão dessa esposa. Mas ele está querendo mostrar alguma situação para ela, alguma realidade, assim, sei lá. Não, ele gosta dela. Mas ela que decidiu por ele, essa é a questão. Não foi ele que Ela tem uma decidiu. história, ela tem um sistema. Toda a família Tipo já assim, separou 3, 4. né? Ela que dá as ordens, então. Não é no sentido de dar as ordens, é no sentido de que ela não é estável emocionalmente. E ela abre mão e recupera rapidinho. Nas aulas passadas. Enquanto na estrutura familiar dele, o pai e a mãe casou e separou uma vez e acabou a história, na estrutura da esposa dele, o pai e a mãe já separou também 4, 5 vezes. Os irmãos 4, 5 vezes. Então, o trocar de casamento, trocar e voltar para o mesmo, tentar esse caminho para a família dela é normal. Para a família dele, não. Uma vez tomada a decisão, está tomada. Resultado, as famílias romperam. No momento que ele separou, depois voltou, a família rompeu com ele.
Minhas aulas passadas, você falou alguma coisa, não sei se eu entendi direito, né? Aquela nomeação. Ele nomeou, tipo assim, ela, nessa situação, como é a líder, a chefe da casa, ela que toma a decisão e passa para ele, fala, você vai fazer assim. É ela que dá as ordens? Não, nessa situação não. 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 Ele se coloca como líder. A questão é que ela exige que ele seja o líder. Então talvez seja nesse sentido, que ela mandando ele mandar. Que é a forma mais perversa de mandar, né? Vocês já assistiram o Rei Leão? Você já viu a atitude do Timão com o Pumba? O Timão sempre tem as ideias, mas não é o Pumba que tem. E aí o Timão vai lá, eu pensei nisso. Fui eu que pensei? E acaba sendo isso, é um jeito perverso de lidar. Mas aí ele precisa entender que ele, ao perder essa esposa, ele está ganhando a possibilidade de um outro estilo de vida. Mas vai ter perda, vai perder. E reconhecer o que está ao alcance dele. Acho que isso já não é mais Adler, isso tem a ver com a própria vida, né? Se tudo tem perda, tudo tem ganho, o que de fato, como é que na verdade a minha vida passa a ser conduzida nesse contexto? Eu acho que levar o paciente a perceber a própria vida é o primeiro mérito de qualquer terapia, não é só da psicanálise, de qualquer terapia. Por exemplo, qual é a diferença de uma pessoa que faz um exercício de respiração, vai para um yoga, para alguma coisa, com uma pessoa que não faz nenhum exercício de respiração? Um consegue perceber a respiração, o outro respira. Os dois respiram, mas um sente a respiração. Eu me lembro quando eu fiz yoga tibetana por um tempo, era exercício de respiração. As pessoas entravam ali em catarse, choravam, posição fetal. A única coisa que era feita era a respiração. O terapeuta falava assim, respira. Aí ele colocava a língua no céu da boca, respirava com a boca semi-aberta. Só respirar, uma, vai lá de novo, 2, 3, daqui a pouco tinha alguém já estribuchando ali, tinha outro desmaiando, tinha outro que tinha sono, só respirando, não era nada além disso. E a gente respira o tempo todo, quem não respira morre. Então assim, o se perceber naquele estado é muito importante. Quem vai para a terapia, isso já Freud trabalha, quem começa uma terapia, ele que faça uma sessão, nunca mais volta igual. Há um processo de mudança. E isso tem a ver com esse terceiro princípio. Acho que é aqui que nós paramos, né? O princípio da dialética. Mas você prepara ele, no caso, assim, para o que pode acontecer depois, futuramente do rompimento, no caso da consequência, está preparado para isso? No princípio psicanalítico, qual é o caminho do psicanalista numa situação dessa? Porque o princípio do conselheiro é simples. Não faz isso está errado, olha onde você vai chegar. E da psicanálise? Como escapar do ser conselheiro numa situação dessa? Por exemplo, se o Almir está com a ovelha dele, e a ovelha dele chama ele para orientar, o Almir vai trazer os princípios cristãos. Olha, o Almir foi o casamento, é algo sagrado, né? É como um pastor. Agora, se o Almir está com o paciente dele, o mesmo caso, mas aí ele não é a ovelha, é o paciente. E o paciente chega com essa angústia. Qual é o papel dele como psicanalista? Não é nem como terapeuta adleriano. Como psicanalista, qual seria o papel dele? Fazer com que ele entenda o que ele deseja. Isso. É só ajudar ele. É isso mesmo que você quer. Você consegue perceber onde isso vai chegar? Qual É ajudá-lo a sentimento que você antever. tá vendo? A voz dele, ele vai perceber, não é? Então você vai fazer ele responder onde ele quer chegar, seria mais ou menos essa ideia. E é gostoso você usar a técnica judaica para isso. Freud, judeu, ó. Qual é a técnica judaica? Freud não é austríaco? É judeu. Morava na Áustria, mas era um judeu. Um homem chega para o rabino e fala assim, Rabino, por que toda vez que eu pergunto algo, o senhor me responde com uma pergunta? Aí o rabino fala assim para ele, por que você está me perguntando isso? Mas Jesus fazia isso, né? Coisa de Cara, né? Ele respondia com uma pergunta. E a psicanálise, gente, a psicanálise é judia. Não tem jeito. O fundador dela era judeu. Então, assim, talvez, a pergunta assim, realmente, a pergunta do Forbes, né? Você quer o que você deseja?
realmente você quer separar? A pessoa... Mas esse paciente seu não entrou nesse princípio dialético, porque ele não acabou se ambientando, adaptando com a situação? Sim. Porque é a quarta vez. E qual que é o período que ele ficava assim afastado da esposa? Assim? 1 ano e meio, mais ou menos. Caramba, Mas eu trabalhei com ele essa questão de por que ele voltou. Primeira vez ele separou-se e a mulher buscava ele. Segunda vez a mulher buscou, também ele recuou, fazia chantagem emocional. Olha as filhas estão sentindo sua falta. E eles tinham vínculo. Bateu uma carência, E antes da primeira... os dois sabiam como resolver a carência. Na terceira vez, a mulher aceitou a separação e se recolheu e foi morar distante. E aí ele ficou com dó dela, percebeu que ela estava aceitando morar no sítio, sabe, esse tipo de... E ficou com dó e olhou para as filhas, falou, minhas filhas vão perder qualidade de vida. Ele resgatou ela dessa vida. Aí eu coloquei para ele assim, 3 vezes aconteceram. O que impede que a quarta vez aconteça do mesmo jeito? E antes da primeira, quanto tempo que eles já estavam juntos? Ah, que eles ficaram casados juntos? É. Antes de acontecer a primeira Antes de vez? acontecer a primeira 8 vez. anos. A primeira vez aconteceu 8 anos depois do casamento. Mas você sabe que é assim, não é algo para a gente pensar que é anormal, porque todos nós fazemos isso o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente repete todos os Sabe, ciclos. Será? Não é esse Há quadro, mas controvérsia. os outros quadros. Mas se na hora da tua análise você vai ver que a tua vida é um ciclo. Pode ter mudado a carinha, mas é tudo a mesma coisa. Se você teve 5 namoradas, as 5 são iguais. Você Não é. É porque Oh, meu Deus! Já respondeu na lata, assim, ó, não é. vai na análise Depende e do vai que você tá ver que é a buscando. mesma coisa. depende do Pode que você ser está que- buscando. Parecia É, que faz sentido acabou algumas ainda. coisas. Parecia que acabou ainda. Ela agora já faz sentido. Até que você aprenda e fala assim, não, pelo amor de Deus, Vou não mudar. posso Não é mais. possível. Ali você aprendeu aquele ciclo. Mas aí você olha para os outros, está tudo repetido. É porque é uma Nós temos busca, um monte de né? ciclos. É uma busca. É repetição de erros. Né? Aquele livro do Nazil, né? Porque repetimos os mesmos erros. E a gente só para de repetir o erro se ele tiver sentido. O contrário, repete de novo. E é interessante a gente ver a paixão. É a volta do ciclo, então? E como que para não fazer esse caminho? Tem que ter um... Mas não é, Ciência. mas não tem nada a ver com O que a Cláudia colocou é perfeito. No momento que Não você nada a ver tem com ciência. reincidência. Esse ciclo... E às vezes tem pessoas mas não que é passam a questão vida de inteira reincidência. assim, né? É assim, por exemplo, vamos supor, você Percebe. teve uma namorada, vamos falar de vida afetiva, você teve uma namorada e de alguma forma ela te desrespeitou. Vocês se separaram, tá? E você não refletiu por que você foi desrespeitado. Na segunda, ela vai te desrespeitar e vai fazer mais alguma coisinha. Tire mais um pouco. Exatamente. Se você largou dela e não refletiu por que você foi desrespeitado, a terceira vai acontecer de novo. E vai. Sério? Isso aí é o princípio da violência que aumenta, né? Eu me lembro, eu falava da pessoa da violência doméstica, falava assim, primeiro, seu marido não gostou, segundo, ele diz assim, ó, se fizer de novo, eu vou te bater. E na terceira ele te bate. E eu falei, e agora? Ele já te bateu, qual é o próximo passo? Vai te bater mais forte, até que ele te mata. E como é que você rompe esse ciclo? Fez Tomando uma vez, consciência. toma ciência, não aceito mais isso. Outra história. Pegando esse gancho que você colocou sobre o agressor, ele vai ser sempre agressor? Ou pode ter mudança? Não, só se ele tomar ciência disso. Do contrário, de fato, ele sempre será agressor. De queijo. E o agredido, mesma coisa, sempre será agredido. Você vai observar que a pessoa que sofre bullying, ele não sofre bullying só no ambiente. Ele vai sofrer bullying depois Mais ou menos assim. Quando não Escapei do meu sério. Vou contar para vocês a minha aventura. Dá um ketchup. Graças a Deus. De vez em quando eu conto para vocês que eu pedi transferência do meu trabalho, né? Não estava suportando mais o assédio que eu acabava sofrendo e tal. Pedi transferência e saiu a transferência. Vou agora para o MTF. Onde você vai? Para o MTF.
Ah, deu certo, Deu que certo. bom. Saiu hoje o resultado. Ficou feliz. Fui para Jacarezinho, mas Jacarezinho tá vindo para cá. Então eu fui para voltar. Você não tá mais lá? Aqui, né? Isso. Então eu peguei licença e pedi transferência. E vai fazer churrasco com a gente ou não? Tem que comemorar, né? Deixa eu assumir ali no outro. Porque quando vê pior, né? Eu brinco assim, eu falo assim, eu pensei que eu estava no inferno, eu caí na fornalha do diabo, né? Agora vai que eu caia na boca do diabo uma vez. Se os ciclos for repetitivo, a constante é você. Sim. Então, se for repetitivo, eu preciso aprender. Qual a função que você vai assumir agora? Não, a função é a mesma, é só outro órgão. Ah, Porque o órgão macro é o mesmo, MPU, né? É porque eu estava no MPT, MPDFT, lá em vai ser Brasília. melhor para você? Ah, eu espero. Tem que ser, senão aquilo que a Cláudia falou aí passa a ser uma realidade. Aí eu que tenho que mudar. Ainda bem que eu estou para aposentar, né? Acho que é melhor Mas os você 5, ficar 6 anos aposenta com a e mesma sai desse pessoa, ciclo. você vai estar também a mesma, eu acho, a rotina de sempre, às vezes, e aí você troca, muda a sua história e vai pela outra pessoa e muda alguma história, e muda a tua história também de alguma forma. Mas esse ciclo que você fala, não é bem assim. Mas só se você tomar ciência. É isso, o que a Cláudia está colocando é que se algo te acontece, você percebe, eu não quero mais isso, Sim. e toma ciência, você interrompe o ciclo. Mas Você se aprende, algo você não tem acontece, se essas- você não aprende, ele tende a se repetir, tende a se repetir. Porque perpetuar. se continuar, você fala, não, vou parar, vou E fora. você vai perceber que aí as pessoas chegam no consultório e falam assim, isso é fala que eu escuto, eu imagino que a Cláudia escuta também das pacientes dela mesma, fala assim, nossa, eu só arrumo traste. Por que só pessoa assim se aproxima de mim? Não é só pessoas assim. E aí a pessoa traz a lei da atração. Na verdade, é a lei da percepção. A psicologia não trabalha com lei da atração, isso trabalha com quântico, etc. Mas a psicologia trabalha com a percepção. Se você comprar um carro azul, você vai sair na rua e você vai começar a achar carro azul. Mas aí dentro disso, passa então a sou perceber. eu que busco aquele mesmo círculo, é como se fosse um grupo. O teu inconsciente vai Vai na busca percebendo e vai nessa busca. da mesma... É a percepção. Como 95% é inconsciente, você é dominado por ele, você nem percebe. Freud coloca uma coisa que é bem interessante, saímos do Adler, né? Mas Freud coloca uma coisa que é bem interessante, que é assim, ele não coloca desse jeito, mas eu vou só para ilustrar. Quando você chega numa lanchonete, para decidir se você vai comer um sanduíche ou vai comer uma pizza, você já decidiu o que você vai comer. Só que você ainda não sabe o que você decidiu. Aí você já vai procurar o que você vai comer e vai ter as dúvidas, já está decidido. Quando uma pessoa vai para se orientar assim, aí, caso ou não caso, ele já decidiu se vai ou não casar. Ele só quer uma legitimação daquele ato. Só que muitas vezes ele não sabe, é inconsciente a decisão. O seu inconsciente já tomou a decisão. Ô, Leandro. Tá aberto Então, a assim, sala? Aqui não é essa. Eu não peguei a chave, vocês Essa pegaram. aqui é reunião 2. Na 2 é aqui. Vou sentar aqui. Vai estar aqui. Pega a chave lá, Leandro. Você pega a cadeira. Nós vamos ficar no chão, depois... Depois. Vou lá. Aí vão falar assim, não, me deixaram no chão, não volto mais para lá. Não. Princípio da dialética. Almir, você que falou do princípio da dialética agora há pouco, como é que você define então isso? É justamente o que eu falei. Pelo que eu entendi, a gente se adapta à situação, né? Ou sai dela. O que é uma dialética? A palavra dialética vem de Platão, depois é trazida bem elaborada por Hegel. Né? O que é dialética? É aquela questão que eu tenho uma tese, eu tenho uma realidade, eu tenho algo que se opõe a ela, uma antítese, e da soma da tese e antítese eu crio uma nova síntese, que se transformará em uma nova tese. Por que é platônico? Platão fala do conceito dos contrários. Não existe branco se não houver preto, não existe claro se não houver escuro. Toda palavra carrega o seu contrário. Então, quando eu contemplo um conceito, eu tenho embutido nele o oposto do próprio conceito, que é junguiano, é o conceito de sombra. Eu nunca terei o bom se eu não tiver o conceito de mal. E a verdade, por exemplo, quando a gente fala assim, isso aqui é uma garrafa de coca.
Na verdade, a gente não concentra na garrafa, a gente concentra de tudo que não é uma garrafa de copa para reconhecer a Para garrafa de reconhecer copa. sempre pelo que não é. É assim, esse princípio. Esse é o princípio, que eu preciso do todo para compreender um pedaço. Que não é. Então, minha mente constrói nesse sentido. Por exemplo, a nossa mente não conhece o não. Essa palavra não existe. Se você falar assim, ursinho cor-de-rosa, todo mundo monta ursinho cor-de-rosa na mente. Se eu falar para vocês assim, formiga azul. Agora, se eu digo para vocês assim, não, o que vem para a mente? Não é azul, é? Não, só a palavra não. Tá assim. Tá na mesma dimensão. Você tem alguma coisa para ilustrar? Não. Não tem, não existe isso, porque não é uma figura. Mas eu falei duas coisas ridículas, ursinho cor-de-rosa. E vem na hora. Vem na hora, você monta. Mas se falar não existe. Então o seu inconsciente não reconhece o não. Agora se eu falar assim, não pensa no ursinho cor-de-rosa. Primeiro você pensa no ursinho cor-de-rosa, e depois você exclui ele. Então primeiro você trouxe o conceito dele. O que é a dialética? A dialética é quando você tem algo, esse algo tem algo novo que agrega, esse algo novo, que pode até ser o oposto dele que agrega, constrói algo mais novo. Só que esse algo mais novo passa a ser o real. Como é que a gente cozinha um sapo? Nunca fiz o teste, tá? Mas como é que cozinha um sapo sem que ele pule da panela? Vai esquentando aos Vagarosamente. Você vai esquentando. E aí o sapo fica lá, se adapta àquela realidade e morre. Né? Você já fez o teste? Também não. Mas não pula. Não pula, porque ele vai acostumando com aquilo. Né? Vocês querem ver um experimento disso? Tem um Adaptação. experimento científico disso. Pega um animal, coloca numa jaula. Eletrifica metade da jaula, e aí o animal corre para o outro lado, o cachorrinho, né? Corre para o lado que não está eletrificado. Coloca a comida onde está eletrificado. A fome vem, aí ele enfrenta a eletrificação para comer, volta correndo para o outro lado. Ele acostuma com um lado, você eletrifica o outro lado, até que chega um ponto que ele eletrifica a jaula toda, aí ele corre para um lado, para o outro, ele olha na perna baixa, ele entra em desespero, ele começa a aceitar aquilo. Ele come, dorme, tomando choque. Claro que é choque, fraquinho. Ele toma. Aí você abre a jaula, qual é a reação do animal? Não pode. Ele não vai sair. Ele não vai sair. Ele se acostumou com aquilo. Ele não consegue ver a liberdade dele mais. Aí, com a jaula aberta. Esse é o princípio das pessoas, é o princípio da dialética. Você se adapta àquilo que você tem e aquilo passa a ser normal. Uma mulher que apanha do marido todo dia, para ela é normal. Ela não consegue ver um outro normal, porque ela se adaptou àquilo. Então, uma pessoa que se adapta a ser maltratado, ele acha que isso é normal. Então, você chega para você tem que vir à mesa, você não pode aceitar isso. Não, a vida é assim mesmo. É no processo. Todo mundo é assim, e sempre, não, todo mundo sofre. Pelo menos eu sofro isso, mas tem gente que sofre mais, não sei o quê. Aquilo passa a ser validado como algo natural. Então, há pessoas que são abusadas, estupradas, violentadas, agredidas fisicamente e passam a reconhecer que é normal. Qual é o processo clínico com essas pessoas? De tirá-las desse normal. Eu me lembro de uma menina, que eu trabalhei o caso dela quando eu fazia especialização em psicologia jurídica, onde o padrasto dela molestava ela. E aí ele, no colégio, descobrem a situação, ela é afastada do lar, esse foi um dos problemas que a gente viu. Ao invés de afastar o criminoso do lar, afastaram ela. Ela perdeu a família. Ele continuou com a família. Então, quem é que foi punido? Essa era a discussão que a gente estava. Só que, na primeira entrevista que a gente lia, da psicóloga com a menina, ela não contou o espanto. O que acontece? Ela contou o que acontecia. O que você sente com isso? Ele gosta de mim, é uma boa pessoa. Não tem esse probleminha. 6 meses depois de terapia, ela queria matar ele. Mas precisou 6 meses para cair a ficha, para ela perceber o quanto aquele homem agrediu ela. Gente, eu cansei de ver mulher falando assim, essa frase da mulher. Ele
é uma excelente pessoa. O problema dele é quando ele bebe. Bebida não altera o comportamento de ninguém. Ou se não fica com aquela, não, ele é trabalhador, É. ele É justificar. Justificar. Isso é um mecanismo de defesa. Né? Então, assim, só que o que Adler vai colocar é que nesse princípio da dialética as pessoas se adaptam a isso e incorporam isso como natural, que é o que o Almir tocou bem naquele caso do paciente que se separou já 3 vezes, a quarta passa a ser uma naturalidade, é o jeito de ser. Então você precisa tirar a pessoa desse jeito de ser dela no processo de tratamento. Ó, Adler, então, indicou que uma dialética ocorre entre as pessoas e seu ambiente interpessoal, cada qual constantemente reagindo e moldando o outro. As pessoas se moldam. Se você está numa casa onde seu irmão é bem tratado e você é maltratado, chega um ponto que aquilo é muito natural para você. Você aprende a conviver com aquilo. Aprende a conviver. É o sapo que é cozido e morre cozido. Você aceita, chega um tempo que você É normal. Orlando, eu lembro que você mencionou uma vez a questão da bebida, que a pessoa de fato, quando ela bebe, ela é aquilo mesmo, Ela é aquilo, né? isso. Porque O às vezes a álcool só pessoa é deixa muito ela- tímida, ele bebe e de repente está conversando com todo mundo. Isso. É. Ou, né, o oposto, né? Às vezes bebe e fica muito tímida, né? Então, assim, ela é o que ela é, de fato. A bebida nada mais, ela não constrói uma personalidade, ela tira o freio. tira a Tira inibição. o Inibição. superego ali. Alivia o superego, dá uma paulada, né? Deixa o superego Fala o que mesmo. quer falar. Exatamente. várias Eu tinha coisas. um paciente que ele toda vez que ele bebia, ele se tornava promíscuo. A palavra acho que mais era promíscuo. Ele assediava todas as mulheres das festas, todas. Não importava se era amiga dele, se era esposa dos amigos, e assediava de forma grotesca. E aí todo mundo amava, era uma pessoa muito benquista, então todo mundo deixa pra lá, tá bêbado. Um dia o colega dele resolveu filmar. E aí, quando ele viu esse vídeo, ele entrou em desespero. Eu não sou essa pessoa. Tá vendo que você está dando em cima da minha mulher? Olha o que você está falando para ela. Olha o que você está chamando ela. Ele chorou, ele entrou em desespero e nunca mais bebeu. Então assim... Mas ele tinha que fazer uma análise, porque lá dentro tem coisa... Não, mas descobriu isso depois nada, foi para nada. Ah. E tinha muita coisa. Orlando, então, resumindo, as pessoas se adaptam à circunstância, ao sofrimento e à convivência. Isso. E Até se moldam aquilo. Até em questão de grupo. Sim. Cada um localiza o seu espaço. E é a filosofia do patinho. Dos patos estão voando, você pega o vácuo. Tinha uma menina que morava num sítio e eu acho que eram 5 irmãos. E na casa que ela morava tinha a cama dos meninos e a cama da mãe. A mãe dormia com alguns meninos. Eram muitos meninos, tipo 8, 10 filhos. Sabe aquela família pobre, cara? Né? E aquele monte de criança empinhada na cama. E ela dormia colada na parede, porque não cabia na cama. Então ela dormia colocando todo o dorso, todo o corpo dela na parede. Porque atrás dela tinha mais uma, tinha outra, e assim, dormia. Ela foi morar numa cidade, um pessoal que eu conhecia, em Goiânia, e lá ela tinha a cama só dela. E era interessante, sabe como é que ela dormia? Grudada na parede. Aí ficava a cama todinha vazia, ela colada na parede. É mais ou menos isso. O princípio da dialética é que não importa o que mude, você só acha aquele espaço para você. Você não vê outra coisa. Voltamos à figura da percepção. A pessoa se enxerga aquilo em volta que a Cláudia colocou. Se a pessoa se casa com uma pessoa que maltrata e aí se separa, se ela não consegue compreender, o que ela vai fazer? Vai procurar uma pessoa que trata ela daquele jeito. Aí ela vai falar, olha, só atrai esse tipo de pessoa. Não é você que atrai. Você escolhe essas pessoas, porque você tem uma história. Daí você piorou com ela, eu acho que é melhor. Absolutamente. Eu que escolho isso. Mas aí, Orlando, Mas ela escolhe, não. É uma escolha. aí numa separação, um novo casamento, a tendência realmente é casar com uma pessoa igual. A tendência é. Se não foi Se não houver uma resolvido, autocrítica, uma percepção do que aconteceu, é uma busca do igual. Por quê? Porque você está adaptado. É esse o princípio da dialética. Aquilo é o que está faltando. Mas dá tempo de refletir. Ainda dá tempo, vai que dá. na viagem nem
permitir, pode deixar. O Adler vai trabalhar esse conceito de personalidade normal e o processo de adaptação. Olha só, o que é adaptação? Alguém lê? A Sônia não está aqui hoje, dá para ler para a gente? Adaptação? A pedra fundamental da teoria da personalidade de Adler é o conceito de passar de um sentimento de inferioridade para um sentimento de domínio. Essa perspectiva da adaptação, da inferioridade à adequação, Adler bebe do darwinismo. Né? A percepção de que não são os mais fortes que mandam, mas são os mais adaptados. Então, é o mais forte? Não, é o adaptado. Você está repetindo, viu? Porque vai Você estar está na frente, recapitulando? É da evolução. Nós já vimos essa parte? Já, eles estão aqui não, na então nós página vamos... 5. 6. Onde é que está essa parte? Nós paramos lá na página 5. À medida que eles tornam menos voltados Na para si, penúltima. eles se encontram Na mais bem penúltima aceitos pelos outros. Penúltima página. A psicoterapia nós vimos. Nossa, nós já vimos tudo isso aqui. Falta só isso aqui, ó. Tá, achei. Aqui. Então, à medida que eles se tornam menos voltados para si, Eles se encontram mais bem aceitos pelos outros, o que reforça seus esforços construtivos. Agora alguém lê que diminuiu a letra lá. Eu estava vendo lá. só para nos posicionarmos, a gente está falando aqui do processo terapêutico. Né? Inicia com 3 sessões por semana, diminuindo cada um para uma vez por semana. Aí o terapeuta estabelece relacionamento positivo com o paciente, psicologia positiva, vínculo com a outra pessoa, né? E no contexto desse relacionamento conduz o paciente a uma percepção do seu estilo de vida e o reorienta e educa. É bem isso, né? Uma vez que você viu aqueles princípios, localizou, agora você reorienta e educa. É coach. É um princípio bom, é um cognitivo comportamental, né? Acaba indo para esse viés. Então há uma eficiência nesse tipo de tratamento. Entenderam como é que funciona essa clínica aqui? E aí vem isso que o Calmir falou, né? Ao invés de empenhar-se por metas sem nenhum valor social, que falsamente elevam a autoestima, os pacientes são empurrados a trabalhar em direção a melhorar suas situações reais. Vocês perceberam que, por exemplo, você olha algumas pessoas que você percebe que elas não são muito bem dotadas esteticamente falando, né? Não estou querendo dizer que são feias, né? Não são bem dotadas esteticamente falando. Aí de repente você olha, a pessoa coloca um piercing no lugar que não é para colocar, pinta o cabelo de uma cor que não... Aí você fala assim, meu Deus, aquilo que não estava tudo tão bem feito, agora ela deu conta de piorar. Já viu isso assim? Eu estava vendo uma moça, ela não estava assim tão elegante, mas ela deu conta de piorar tanto que você não olhava mais a estética, né? Você olhava assim, tinha uma argola no nariz, o cabelo pintado de um outro jeito, uma roupa. Eu olhei e falei, meu Deus, está faltando alguém dar uma luz para essa pessoa. Faltando amor. Pois é, na verdade não. Não é faltando amor. É porque a pessoa consegue, ela faz uma busca de compensação. É isso que a Adler coloca. Existe uma compensação acontecendo. Ela quer ser enxergada, né? Ela não quer ser enxergada naquilo que ela vê como falha. Uma pessoa, ela pega um vazio, é como se fosse um disfarce. É como, por exemplo, uma cobra que não é venenosa, que tem a cor da cobra coral. Por que ela tem a cor da cobra coral? Para ser vista como venenosa, porque ela não é. Então, assim, vamos trazer isso nesse conceito. Então, ela não quer ser vista naquilo, não é que ela quer ser enxergada, ela não quer ser vista naquilo que ela é fraca. Então, ela constrói um outro campo para você ver. E aí, quando vai para o processo terapêutico... Isso pro Adler, né? Isso para o Adler, na perspectiva adleriana, que não trabalha a psicodinâmica profunda disso. Né? Nessa perspectiva, o processo terapêutico seria você trazer para a pessoa uma outra perspectiva, que é deixar claro, orientar e reeducar. Ao invés de empenhar-se por metas sem nenhum valor social que falsamente eleva a autoestima, os pacientes são empurrados a trabalhar em direção a melhorar suas situações reais. Sabe aquela mulher que fala assim, nossa, eu tenho que perder 1 quilo para eu ser feliz. Como assim? Primeiro, que se tivesse que perder 20 quilos, não seria para ser feliz. Então aí você vai ver pessoas que trazem uma falsa percepção da vida. E aí, nesse processo do Adler, você vai posicionar elas no outro campo.
Só uma dúvida que você fala. A psicologia positiva realmente considera ele como um dos precursores dela ou não? Sim, vai ter todo o pensamento dele. Só para saber. Então Sim, porque a psicologia positiva, a psicologia positiva ela é psicodinâmica, no sentido de reconhecer o incômodo, a angústia que existe, e ela impulsiona a pessoa. Aí você tem 3 caminhos grandes que Freud vai vislumbrando. Ele vai dizer assim que você tem a psicologia individual do Adler, isso é Freud falando, tá? Psicologia individual do Adler, a psicanálise do Freud e a psicologia analítica do Jung. Então ele divide naquele primeiro momento esses 3 grandes grupos de psicologia. Reich não está incluído nesse campo. E aí depois Reich sai, tem a bioenergética, e os discípulos de Reich vão trazer um sentido para essa bioenergética. Mas esses são os 3 campos que estão surgindo, o tronco desses galhos a gente vai chamar de psicodinâmica. Aí depois você vai ter a gestalterapia, que vai estar no mesmo campo adleriano, né, que é a visualização do todo. Né? Você vai ter outras escolas que vão surgindo, mas com esse mesmo viés. Saiu desses daí. Tendo se tornado cientes dos obstáculos que eles colocaram sobre seus próprios caminhos e do desencorajamento causado por aqueles comportamentos autodestrutivos, os pacientes são auxiliados a desenvolver interesses construtivos sobre si mesmos e sobre os outros. Então, eles são levados a essa percepção. Aí entra aquilo que o Almir leu, né? À medida que eles se tornam menos voltados para si, eles se encontram mais bem aceitos pelos outros, o que reforça seus esforços construtivos. Entenderam esse processo clínico? Agora é partir nas netos. Pessoas que se dedicaram a simbolicamente derrotar os outros, ele tem um emprego melhor do que o meu, mas eu sou melhor do que ele porque eu não me prostituo para o sistema trabalhando em longas horas. Aprendem a cooperar e avançar em direção a metas úteis. Eu estou agora disposto a trabalhar pelo que eu quero e arriscar-me ao fracasso. Não parece um coach falando? Parece uma pessoa dando sentido ao seu trabalho. Olha, você não está trabalhando, né? Você começa a dar uma outra roupagem. Isso é uma coisa antiga, né? Qualquer esforço no qual os pacientes podem desenvolver competência real é encorajado, seja social, de trabalho, artístico ou musical. E nós vamos ter esse caminho humanista também, né? Então, você reforça, você tem um cognitivo comportamental nesse caminho, só que a diferença é que o cognitivo comportamental não trabalha a psicodinâmica. Ele vai dar sentido ao que você está fazendo e percebendo e te recondicionando por meio de reforços positivos e negativos, né? E aqui não, aqui você começa a perceber e vai reforçando o ego dessa pessoa para que ela se construa se posicionando forte no ambiente que ela está, seja familiar, seja trabalho. Mas não é mais ou menos aquele lado de pertencer ao grupo? Porque, Não há uma busca do pertencimento aqui. Porque quando De ela por reforça pertencimento, a mas de coragem achar... social, o trabalho, ele acaba pertencendo... Sim, mas é porque se você trabalha no sentido de pertencimento, na verdade você tem aqui ele compreender a importância dele no papel dele sem precisar de alterá-lo. Mas não no sentido de... ainda que você coloque como pertencimento, não é no sentido psicanalítico de pertencimento, que é a minha construção de self. Porque o pertencimento para a psicanálise é self. E aqui não, vai funcionar um falso self, mas não é a construção dele, é perceber que eu não preciso construir algo que eu não sou. Eu posso ser feliz do jeito que eu sou ali, do jeito que eu sou, sem alterar a minha perspectiva. Não sei se eu embolei mais ou se ficou mais claro. Não, eu entendi. Mas o tudo é assim, quando a pessoa está fora desse social, fora desse trabalho, ela não encontra esse lado aí. Como vai encorajar ela a fazer o quê? Porque ela fala... é justamente para ajudar a encontrar. Não é para buscar o pertencimento dela, ela tem que estar ali. E ela é muito boa para relações de trabalho. Você está numa empresa e você precisa achar o seu local nessa empresa.
você assume um coitadismo, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Então, como é que você vai criar pertencimento com essa empresa? Como consequência, você vai achar o seu local e o pertencimento virá. Como consequência, mas não é essa a busca. A busca é, naquilo que você faz, como é que você vai se ver valorizado. Você não precisa buscar um local que não é seu. Por exemplo, uma pessoa que está no trabalho, ela é muito eficiente, é visto, só que ela não tem um relacionamento bom com as pessoas. Certo. Não é exatamente isso. Não, eu estou dando para ele fazer uma argumentação em cima dessa mesma coisa. Ah, tá. Tá bom. Esse é um problema que você está colocando como solucionar de forma adleriana? É isso? Eu pensei que você ia trazer o problema em si. Então, a pessoa está no trabalho, não é bem vista pelas pessoas. É isso que você está colocando. Ele é bem eficiente, vai muito bem, só que para conviver com as pessoas... Sim, agora, até aí não trouxe nenhum problema clínico. Não tem um problema clínico. Talvez ela seja eficiente, não é bem vista pelas pessoas e está feliz com isso. Não há sofrimento. Transforma isso no sofrimento. Para a gente tentar trazer água para solucionar. Relacionamento. Ela está sofrendo por não ser... Não, ela tem que forçar a barra. Reconhecido. Ela não é reconhecida, mas ela tenta forçar a amizade com todo mundo. Assumir um papel que não é dela, começa a cuidar da vida de todo mundo. É sempre ela, o que Adler está colocando, lembra, o princípio da dialética, ela vai acostumar com o estilo de vida. Então talvez ela comece a ser a fofoqueira do trabalho, ou a mãezona do trabalho, começa a cuidar de tudo. Ou o complicado, começa a brigar com todo mundo. Isso é uma solução que ele passa a ter e sofre. Como é que, nessa perspectiva adleriana, seria resolvido isso? Você começa a ver as compensações que a pessoa está fazendo e torna as compensações conscientes. Olha, você precisa, de fato, saber da vida de todo mundo, ajudar todo mundo. Você está ocupando um lugar que não é seu. Então, como utilizar daquilo que você tem e é sem ser triste? E aí, busca-se aquilo que de fato é. Pegar até a palavra que o Leandro colocou, é utilitarismo. Né? Há uma utilidade naquilo que ele está fazendo. Não há certo e errado. Funciona? Se funcionou, é o que vai dar certo. Bruno, posso dar um exemplo para ver se está certo? Que ele está falando, por exemplo, assim, tem uma pessoa que adora cuidar das pessoas e tal, não sei o quê, só que vamos pegar, a sociedade hoje faz com que a pessoa faça a faculdade. Daí ela vai e faz a faculdade lá de exatas, mas ela não é boa para isso, ela é péssima com questões lógicas, mas é ótima para cuidar de pessoas. O Adler viria para mostrar assim, ó, você talvez seria melhor para ser pedagoga, para ser enfermeira, do que para trabalhar numa área de exatas. Seria mais ou menos isso? Perfeito. Orientar para aquilo que ela é. Está perfeito. Quando ele coloca essa questão aqui. Olha lá, Ação. no finalzinho. Conduz o paciente a uma percepção do seu estilo de vida e o reorienta e reeduca. Então, tem essa percepção. É aquela ideia de que Opa, vi ikigai, aqui, né? Mega Sena, será que eu ganhei? Não sei se subiu aqui no meu concurso da Mega Sena, eu falei assim... Desculpa, eu cortei. Eu não podia perder essa piada. Porque a gente sabe ficar milionário. Eu acabei perdendo. Não só isso, eu falei que é o que o pessoal fala de ikigai, né? Sim, o Ikigai. Qual que é o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida? O Ikigai é bem isso. É uma ferramenta para isso. Mas, Orlando, para alguns pacientes, então, a psicanálise não vai encaixar e talvez encaixaria a teoria dele. Sim, Claro. sim. Não é que para alguns pacientes a psicanálise não encaixaria. Talvez a psicanálise não trouxesse uma solução tão rápida. Quanto? E ali você tem uma ferramenta rápida, porque ele não faz uma busca, é uma busca pelo verniz, que é o que a Gestalt faz também. E talvez conserte, porque talvez o problema seja profundo. Tenta imaginar, por exemplo, uma pessoa idosa. Esse exemplo que o Leandro colocou é bem interessante, né? Tenta imaginar uma pessoa que se sente feliz no trabalho porque ela teve que escolher matemática, porque a família toda é de matemáticos. E ela não consegue realizar. E aí o terapeuta vai ajudar ela a localizar aquilo que ela é boa e não aquilo que ela tem que disputar papel
e aceitar isso. Isso acontece entre os irmãos, né? Um é bom em português, o outro é em matemática. Só que aquele que é bom em matemática começa a rivalizar com o de português e estudar português na marra. Se ele é bem inteligente, ele faz isso, mas não gosta do que está fazendo. E se ele não é inteligente, ele começa a sofrer. É uma pergunta. Você já ouviu falar assim, pessoas que vai fazer a universidade, ele vai na contramão daquilo que ele não gosta. Não, vou fazer porque eu sofri no ensino médio, com física. Bate com isso. E aí ele fala, vou fazer matemática, que é uma área que eu não gosto, mas vou para Porque meu professor me deu 0, agora eu vou mostrar para ele que eu... Eu ouvi uma entrevista com o Nando Reis, o João Soares, ele fez matemática, e ele falou que fez, mas é um curso que ele odiava. Mas ele fez porque ele no passado sofreu em relação às equações. Tem muita gente assim. E ele foi na contramão. Mas aí a pergunta que fica é assim, mas por que ele fez isso? Sendo que ele já não gostava, por que ele não vai fazer uma área de humanas, então? Sei lá. Então, mas é porque ele estava cegado pela necessidade de mostrar o valor dele. No processo clínico adleriano, ele ia ser orientado a fazer as coisas para ele e naquilo que é possível. Olha esse campo aqui. Ó. Os pacientes são encorajados a remover os obstáculos concretos ao seu desenvolvimento de um estilo de vida útil. Então essa é a orientação que é dada. Não é psicanálise, mas tem a sua eficiência. Você vai tentar tirar ele daquele foco, porque ele é um sofrimento de alguma forma para ele, né? Ó, tem uns exemplos aqui, ver se encaixa mais ou menos aqui. Eu vou ter a tela só para ver se a gente já viu. Olha os exemplos. Leitores lentos são encorajados a obter instrução de como aprimorar a leitura. Eu dava aula na 5ª série, dava aula de história. Eu tinha uma menininha que ela lia, meu Deus do céu, tadinha. Ela começava a ler, aí todo mundo dava risada, eu percebi. Aí como eu percebi, que eu falava assim, coloca a fulana para ler, ela foi ler, toda acanhadinha, dei uma desculpa, não deixei ela ler. Depois eu conversei com ela e falei assim, ó, na próxima aula você vai ler esse texto aqui, que você lê na frente do espelho, várias vezes. Se você disser para mim que você está bem na leitura, eu te chamo para ler. Se você não estiver bem, só eu e ela. Aí na semana seguinte ela chegou, li, ela tinha ensaiado, ela pegou o texto, ela praticamente tinha decorado. Leu e todo mundo arregalou o olho e nunca mais teve problema com leitura. Então é um atozinho muitas vezes simples, né? Que demanda do professor uma percepção, e o professor muitas vezes não tem essa percepção. Talvez ele tenha que ter um pouco de Adler para ter essas percepções que você encoraja o seu paciente, ou o aluno, o que seja, né, a reforçar aquilo num processo de adaptação. É necessário? Mas olha só, é necessário? Não é necessário, eu não vou ler. Então por que ler? Você nunca vai usar isso na vida. Que é o caso do... Você colocou. Não ia usar matemática? Por quê? O que vai fazer? Perder 4 anos de vida. Deixa eu só descobrir. Muita gente chega no término desse curso e fala assim, aí Orlando, vou fazer psicologia. Eu falei, joia, ótimo. Você vai fazer concurso? Você vai trabalhar com psicodiagnóstico? Não. Isso eu já escutei, gente. Vou fazer psicologia para não ficar vendo psicólogo dizendo que eu não posso clinicar. Eu falei, sério? Essas pessoas que falam isso são tão importantes? Então faz mestrado em psicologia. Faz doutorado, se torna um PhD em psicologia, vai fazer uma graduação. Uma pessoa com 60 anos de idade vai fazer uma graduação. Você está no banco de uma faculdade, estudar com um menino de 18, 20 anos, por causa da outra pessoa que está errada. É mais ou menos isso. Esse sofrimento que acompanha. Mas, Orlando, de fato tem preconceito, né? Alguns psicólogos têm, né? Alguns não, todos. Tipo assim, eu Podia digo botar um 99%. negócio assim, Você botar só lá, tem né? que perguntar se a minha agenda tá cheia sua, cuidado. Eles colocam isso, né? Como se fosse um ramo. Diferença de psicologia e psicanálise. Psicanálise é uma Não, teve um psicólogo que começou a me seguir no Instagram, aí eu aceitei, né? Falei, não sei, né? Porque eu olhei assim, tinha amigos em comum, falei, vou aceitar, né? Aí eles só colocando coisa pra ficar, sabe? Eu cheguei nele e perguntei, conversei com ele, falei assim, tá, mas me explica por que nessa sua postura em relação a isso. É porque eu vou te falar a verdade. E eu fui super humilde. Ele falou assim, eu vou te falar a verdade. Um psicanalista nunca vai ser um psicólogo, não é a mesma coisa. Ele estudou 4, 5 anos da vida dele para atuar desse jeito.
Aí eu deixei ele falar, que bom ver isso, mulher, tá bem tenso. Mas deixei ele falar só pra ver o que ele ia defender em relação a isso, mas ele tava assim, Sabe que eu uma nesse revolta. ponto sou meio maldoso, né? Porque o Walter teve uma que falou assim para ele, assim, estou há 16 anos fazendo terapia, até agora não me intitulo como psicanalista. Eu falei, Walter, por que você não disse para ela assim, ou o seu terapeuta é muito ruim, ou você é muito louca. 16 anos de 16 anos, terapia? não pode fazer, atender alguém, isso uma psicóloga. E agora o que é interessante, talvez perguntar, dar uma cutucada, é falar assim, o seu terapeuta, você já colocou sobre essa mágoa que você tem, né? Você está reforçando alguma deficiência? Eu estava na casa de um parente, esse parente eu parava, chamava todo mundo assim, ô seu gay, ô seu viado, o tempo todo. E assim, ele como dele, era o cunhado dele, eu sentei perto dele, assim, ele bebendo, né? Sentei perto dele e falei assim, você tem um desejo de... Você já teve algum relacionamento? Não, é porque você fala tanto disso, que eu acho que dos dois, ou você já teve um caso, ou você quer ter um caso e está tentando liberar. Nunca mais abriu a boca, nunca mais. Primeiro que não sentava mais perto de mim, né? Quando você sentava, ele levantava, né? Talvez. Eu fui super educada, sabe? Só fui ouvindo o que ele estava falando. Porque são pessoas. Agora eu estou falando assim, talvez não vale a pena conversar, mas talvez valha dar só uma cutucadazinha, né? Deixou de me seguir. Às vezes ele queria que eu sei lá, ele pode perguntar, né? Porque, mas por que você tem, né, essa opinião? Eu gostaria de saber como é, o que você pensa. Porque não, porque eu não acredito nisso aqui, isso aqui. Como assim, nunca vai ser igual? Tem pessoas que nem pensam nisso, que bom você vem me perguntar. Mas fui perguntar por curiosidade mesmo, que eu vi que você, né, deixou no... Eu contei pra vocês do episódio da minha estagiária, né? Que eu encaminhei uma menina que foi violentada pra ela. Podendo essa turma? Uma menina foi violentada pelo pai. E aí, nós encaminhamos, fizemos encaminhamentos adequados, todos. Ela não cooperava com nenhum. Tinha projeto violeta, projeto não sei o quê. Ela não ia. Aí eu cheguei para essa menina e falei assim, eu vou te encaminhar para uma pessoa e eu queria que você... Eu prometo que essa pessoa não vai saber, não vai nunca comentar com você o que aconteceu com você. E vocês vão falar sobre um monte de coisa, menos sobre o que aconteceu. Você aceitaria? Aceitaria. Aí essa menina, a psicóloga, chegou e disse, você encaminhou para fulana? Eu vou dizer o nome da fulana para quem eu encaminhei, porque é mérito dela. Você encaminhou para Eliette? Pelo amor de Deus. Eu tenho um respeito enorme pela Eliette. Mas ela estudou 18 meses de psicanálise, Orlando. Uma vez por mês. E lá me encontrando uma vez por mês. Uma vez por mês. Eu estou há 5 anos me preparando. Eu estou preparada para isso. Ela não é preparada para isso. Deu um piti. Ela falou assim, não, você não entendeu. Eu não encaminhei ela para uma pessoa que está há 18 meses estudando Freud. Eu encaminhei para uma advogada que fez 5 anos de bacharelado e prestou um concurso e advoga para o Estado. Eu encaminhei para uma professora que fez 4 anos de pedagogia, prestou um concurso e dá aula no Estado e cuida de crianças. Eu encaminhei para uma mãe de um filho que ela educou até ter 25 anos. Eu estou encaminhando para uma avó que tem um netinho de 5 anos. E essa pessoa, com toda essa história, resolveu fazer análise e estudar Freud. Eu estou encaminhando para essa pessoa. Quantos anos você tem? Ela tinha 20. Quantos anos você tem? Como é que você elaborou? Eu conheci a história dela, né? Mas como é que você elaborou a história sua com o seu pai? Você já resolveu isso? Porque essa menina foi molestada pelo pai. E você esqueceu que você pôs seu pai na justiça para pagar a sua faculdade e te reconhecer como filha e você não conversa com ele até hoje? Você quer que eu te coloque diante de um fantasma desse se o seu terapeuta não te liberou ainda para isso? Não precisa dizer que eu perdi a amiga e a funcionária. Não. Quer ver o diabo, não quer ver mais não. Mas, gente, assim, as pessoas elas são extremamente míopes. Eles olham uma formação acadêmica, a psicanálise olha uma formação de vida. O psicólogo, o psicanalista se forma a partir da formação do inconsciente. É por isso que, por exemplo, alguém essa semana falou assim, Orlando, como é que eu vou fazer para começar a atender? Eu falo assim, o seu analista precisa liberar você.
Aí ele já liberou, ok. Ele só precisa documentar isso, que é o Estado pede da gente essa documentação, e ponto. Se você fizer besteira, alguma coisa, é você e o seu analista que vão estar responsáveis por isso. Porque é o seu analista que sabe se você está pronto ou não. E se você surtar ali, se você tiver um problema diante de um paciente, quem vai te socorrer é o seu analista. Você tem que estar sob supervisão. Não tem mais maturidade, mais freudianismo, lacanianismo. Agora, o cara vai para a academia, faz 5 anos de faculdade e acha que se curou conhecendo. Teorias. Você ia falar alguma Eu coisa? ia falar o seguinte, que muitas pessoas escolhem as profissões, né, e trabalham muito por dinheiro, por realizações de família, mas nunca estão bem, né? A vida inteira, muitos aí, né, que não se realizam, né? Você assistiu o filme O Psicólogo? Eu emprestei ele para a Milena, acho que ela vai me devolver essa semana. É aí que eu posso trazer para vocês, ou vocês baixam, chama O Psicólogo. É um psicólogo que chega num show, tipo talk show, tipo Jô Soares, vai lançar o livro dele, e no meio do lançamento do livro ele olha para o entrevistador e fala assim, eu sou uma fraude. Ele falou, como assim? Não compre meu livro. Ele era psicólogo de Beverly Hills, das grandes estrelas. Era o mais famoso que nos Estados Unidos, milionário já. Eu sou uma fraude. Ele está em depressão. E a cena mais curiosa do filme, que eu acho bem boa, realizada, porque ele começa a usar droga, né? E tem uma cena que ele está no carro, deitado, com o banco reclinado, e o traficante está do outro lado e fala assim, mas me fala, o que está acontecendo com você? Ele começa a fazer terapia com o traficante. O terapeuta dele é o traficante. E ele é usuário de droga. Ele se torna usuário. Não, mas então, a questão é, ele não estava sob supervisão. Por que um psicanalista, quando se percebe em sofrimento, porque o psicanalista é humano, né? O que ele tem que fazer? Corre para o analista dele, o supervisor dele. Olha, eu não estou dando conta de digerir essa história. Estou sensível, está acontecendo alguma coisa. E é com o supervisor dele. E o supervisor fala assim, olha, foi tal paciente, é melhor você passa para mim, seu paciente passa para um colega, você não está preparado para atender. Então tem que haver um tutor. Assim que se forma a psicanálise. É por isso que muitos odiaram Lacan quando Lacan trouxe essa. Lacan, e Jung também. Apesar que os jungianos são mais rigorosos que Jung. Então, Os jungianos são terríveis. é um saco, mas tinha um instituto junguiano que não Todos. permitia não médico, não psicólogo. Todos fazem assim. Viu, você falou que assim, faz um mestrado ou uma especialização mesmo na área da psicologia, né? Mas é difícil também, eu já tentei. Na federal que é difícil. Eles Nas aqui, federais estaduais. Nas públicas, nas particulares você consegue. Mas, Orlando, porque eu tentei na Unifil, a Unifil não A deixou. Unifil não deixou. Mas eu fiz especialização em psicologia. não foi lá que te tesouraram dos testes e tal? Foi. Eu fiquei. Você deixou os caras meio traumatizados. Não, eu falei assim, pelo amor de Deus, é incrível, né? Eu falei assim, eu dou aula disso aí, você não quer que eu... Vocês conhecem essa história, né? Para não ser repetitivo. Eu estava fazendo minha especialização e aí foram dar aula de psicodiagnóstico. Uma professora muito competente, com doutorado dela nessa área. E ela começou a mostrar algumas coisas e aí eu falei assim, olha, eu só posso mostrar para vocês até aqui. Eu falei, você não vai explicar como aplicar o teste? Não pode, porque é só psicólogo. Eu olhei, eu era o único não psicólogo de uma sala de 20 alunos, acho que os 20. Você vai deixar de falar por minha causa? Mas é porque não pode, é questão ética, eu conselho para ele assim. Então você não vai contar que quando o paciente desenha do lado direito é tal coisa, do lado esquerdo é tal coisa, se for em cima significa tal coisa, se for embaixo é tal coisa. Você não vai contar que se a mão, não desenhar a mão significa tal coisa, desenhar o pé significa tal coisa. Você não vai dizer que a gente pode medir o tamanho da árvore, descobrir o local do trauma, que aquele furinho ali, os psicóticos que colocam um bichinho. Eu fui descrevendo todo, né? Você não vai contar que esse foi o homologado pelo conselho, mas também tem outro tal. Como é que você sabe isso? Eu falo assim, qualquer leitor de internet dá conta de saber isso. Mas por um acaso eu tenho livros disso. E por um acaso eu dou curso para psicólogos que saem da faculdade sem saber nada disso e eu ensino a eles
Aí eu levantei e saí e falei assim, pode, agora você fica à vontade, pode contar para os seus alunos. Eu falei, mas que coisa mais ridícula. Eu falei, você está no meio acadêmico. Você não, é diferente você contar a história de alguém no meio de colegas que não são colegas seus. Você não vai estudos de caso com nome fictício, etc. Você está no meio acadêmico, de formação. Se eu tivesse uma faculdade de medicina, ia abrir um corpo ali, dar uma olhada no cadáver, ver peças, tudo. Né? E por que que eu não posso saber aquilo que eu vou trabalhar? Eu falava assim, quem é que vai analisar o laudo do psicólogo que chegar no judiciário? O especialista em psicologia jurídica. Por um acaso é o curso que eu estou fazendo? Como é que eu vou analisar se você não quer ensinar para mim a analisar porque diz que eu não sou psicólogo? Mas aí vem a história que você falou assim, o inimigo não sabe por quê, né? É um bocão, né? Se ficasse com a boquinha quietinha, eu falava, tá bom. Não, tem que arrancar. Não, eu nesse ponto sou meio brigando. Eu falei, eu arrumo inimigo, eu arrumo nessa situação. Orlando, falando Mas faz parte, né? do mestrado ou doutorado, eu consigo tirar CRP? Sem Não. CRP de graduação, não, né? Por exemplo, eu tenho licenciatura em psicologia. Uhum. Eu tenho o MEC de psicologia. Eu sou professor, eu sou documentado professor pode de ensinar, mas psicologia. não pode- Eu posso ensinar, eu não posso comprar um livro do Conselho de Psicologia que exige o CRP. É no Brasil em que o acadêmico valoriza tanto por categorias, né? Eu tenho um professor que o doutorado e pós-doutorado é em medicina na Itália. E ele brincava, falando, na Itália eu tenho registro no Conselho Federal de Medicina. No Brasil eu não sou médico. Então as coisas assim, é coisas jabuticabas, né? Doutor e pós-doutor, será que é o mesmo? Não, é de Brasília isso. Eu tenho uma colega que é a Bambambam, lá em Brasília, de medicina germânica. Ela fez a pós-graduação dela com um dos fundadores da medicina germânica, fez antropologia da medicina na França, clinicava na França, veio para o Brasil, era brasileira, montou o consultório dela, foi presa. Quem salvou ela? Ela tinha tratado do filho de alguns promotores. Tratou de um menino que a medicina ele tinha que arrancar todos os dentes, problema de formação e tal. Com o tratamento dela, salvou todos os dentes da criança. E aí esses promotores que conheciam a seriedade dela, que falaram para ela assim, olha, no Brasil você vai fazer o seguinte, você vai fazer psicanálise e vai se tornar psicanalista. E aí você pode usar a medicina germânica, e aí você vem a busca integrativa, né? Esse papel. Está no mesmo eixo, legitima-se o seu como psicanalista e atenda como... Né? Então ela fez o curso, fez o mestrado em psicanálise, e aí hoje ela tem o consultório dela como psicanalista que trabalha com medicina germânica. Tipo assim, a Unimed, esses planos de saúde aceitam o psicanalista? Não. O que aceita, assim, a clínica aceita, se você achar, por exemplo, eu trabalhei numa clínica, eles mandavam, eu atendia paciente pela clínica, então a clínica recebia, e aí eles me repassavam. O funcionário. Um médico tem que assinar. Igual o nosso atestado. Você vai dar atestado para uma pessoa. O seu atestado não é reconhecido. Isso não é só do psicanalista, não. Do fisioterapeuta, do pedagogo, do nutricionista. Você dá atestado de comparecimento, não é reconhecido. A não ser que o médico tenha encaminhado para você. Então, toda vez que eu ia no fisioterapeuta, eu pegava o encaminhamento do médico, grampeava junto com o atestado do fisioterapeuta, aí ele tem validade. Então são coisas de Brasil também, de reconhecer que o médico tem o ato médico, só ele. Eu fui no posto de saúde, só tinha horário para vacinar minhas filhas pela manhã, só. Não tinha outro horário. E aí eu fui lá e pedi um atestado. Eu pedi atestado, falei, não, preciso que o médico assine. Eu falei, não, o médico não assina atestado de atos de enfermeiro, de enfermeiro. Eu vejo o meu trabalho, falta. Falei, mas eu fui no posto, está provando aí, só tem ele, é o diretor do posto. Tem que ser um médico. Componente das filhas, não pode ser. Então, mas tem que ser um médico para... E ele não fornece. Não tinha médico, só tinha enfermeiro. E o ato era de enfermeiro. Coisas de Brasil, Tem né? que ter o conselho. Mas só o que é assim, então? Não sei se é só aqui, mas aqui é uma corporativa. É igual a faculdade. Você vai para os Estados Unidos, psicologia é pós-graduação, é mestrado.
Então você vai fazer uma grade básica, vai fazer filosofia e tal, e depois você faz um mestrado em psicologia. No Brasil você tem que fazer um curso de 5 anos de psicologia, que é graduação. Você não poderia fazer uma grade básica, com todas as matérias comuns, ter uma formação em filosofia, que te preparou, né, intelectualmente, e agora faz 2 anos, 3 anos de psicologia, nível mestrado, mais profundo. Não, você tem que fazer. Engraçado que a psiquiatria, se você for analisar, ele passou 5 anos estudando o físico, e quando ele se especializa, ele começou do zero dentro da psicologia. E aí aqui no Brasil fica com essa ideia que o psiquiatra sabe tudo. É exatamente isso. Quer dizer, ele faz 6 meses, no máximo 1 ano, de uma matéria em psicanálise, e ele é um psicanalista. Ele é um psicoterapeuta. Só E isso. um psicólogo. Pega um psicólogo. Bambambam aí, né? Pergunta para ele quantos semestres ele fez de psicanálise. Pergunta para ele quantos semestres ele fez de psicanálise. Um semestre bom, tem gente que fala que não aprendeu nada. Semestre. Não, mas é que eu pesquisei, assim, né? Ele tem bastante seguidores, ele é bem conhecido, mas assim, mas... É escolha. E tem o CRP, Nossa, tem um psicólogo. coach também. Então, assim, umas coisas, né? Agora, eu sou formado em filosofia. Eu tenho bacharelado em licenciatura em filosofia, bacharelado, e fui fazer direito. Tinha matéria chamada Introdução à Filosofia. Eu tive que fazer. Eu cheguei para o professor e falei, mas o professor já não está entendendo. Eu fiz o UNB, eu fiz uma federal. Eu sou formado em filosofia, eu fiquei mais do que tinha que ficar, porque eu fiz também graduação em psicologia e também um pouco de direito. Mas é porque já faz tempo, né? Então deixa eu só ser um pouquinho mais claro. Dá uma olhadinha aqui, peguei minha carteirinha de professor. Eu sou professor da Fundação Educacional de Filosofia. Sou professor concursado. Eu dou aula do que você vai dar aqui. Mas eu não posso fazer nada. Eu tive que fazer introdução à filosofia. Qual é a coerência do negócio desse? Tem coisa que não tem coerência. Tinha como eliminar? Então, igual vestibular, eu acho. Não eliminaram porque eu tinha me formado. Era tipo assim, já tinha 10 anos que eu estava formado. E aquela matéria eu tinha que fazer de novo. É isso aqui, ó. É igual por exemplo, se você fizer um mestrado nos Estados Unidos, numa faculdade que não seja a top, mas é um mestrado, e vier para o Brasil, a faculdade não vai homologar o seu certificado. Por quê? Porque ela ganha dinheiro e não vai homologar, porque ela ganha. Você vai ter que fazer a faculdade não. Gente, para a gente voltar a achar isso aqui, é isso que você ia falar? Ó, pessoas que usam óculos, mas não gostam da sua aparência, são encorajadas a obter lente de contato. Recordações antigas, ordem de nascimento, sonhos, devaneios e interações atuais são todos usados para ajudar o paciente a ver a inadequação ou falsidade de suas ideias e metas de vida. Então você começa a apresentar para o paciente alternativas, opções. E aí ele coloca a questão aqui de memórias versus eventos. Olha lá. Eventos de vida real ou memórias de eventos são menos importantes do que as reações dos pacientes a estes eventos ou às memórias. Porque as memórias tendem a ser falsificações retrospectivas que justificam o estilo de vida errôneo. O terapeuta não precisa apurar sua verdade ou falsidade. Então, por exemplo, o paciente vai te contar que tem medo de aranha, porque um dia jogaram aranha nele. Talvez nunca tenha jogado aranha. Então você não vai trabalhar com as memórias, mas com o evento. Por que Com a reação. Com a reação que a pessoa tem àquele evento. Porque aquilo é importante. Isso aqui ele bebe da psicanálise, porque a psicanálise fala das memórias encobridoras. Qual seria a fórmula, então, de você aplicar? De perceber qual é a reação que ele tem diante daquele evento e trabalhar a reação dele. E aí você vai ter o cognitivo comportamental como uma ferramenta ótima nessa perspectiva adeleriana. Quer dizer, tem medo de aranha? Então vamos entender, vamos simular o que aconteceu. Olha, vamos desenhar uma aranha, vamos nos aproximar da aranha, uma aranha de pelúcia, de brinquedo, até o momento que você traz uma aranha e aí você desensibiliza esse paciente. Porque não te importa o que de fato aconteceu. Você falando da aranha, eu tenho pavor de galinha.
Sim. Aí você falando assim, desenha a galinha, não sei o que da galinha, eu não quero nem saber da galinha. Até se no você- desenho, assim. Não, eu não gosto, não sei desenhar galinha também. Não tentei desenhar, não gosto de desenhar galinha. E ele falando, me dá até um negócio assim, Não é a entendeu? galinha, é a reação. Sim, entendeu? isso, Me traz à tona Perfeito. todo aquele sentimento de que eu passei por causa de uma bendita de uma galinha. Então houve uma cena. Sim, Então, o que acontece? O aconteceu terapeuta vai realmente. ouvir a cena, mas não é a relevância sobre esse essa. Por que acontece? Numa conversa normal, toda a cena pode ser validada ou não. Isso não aconteceu desse jeito, não foi desse jeito. Pensa bem, a galinha é pequena. Tá? Isso não tem valor para o processo terapêutico da galinha. O que tem valor? A sua reação diante da galinha. Tem que ser trabalhado isso, essa reação. Então, essa reação, independente de ter coerência ou não, vai ser trabalhada. Como vai ser trabalhada? Lembra, nós temos a dialética do que aconteceu. Houve uma adaptação a esse comportamento. Então, você vai fazer uma nova adaptação. É esse princípio da dialética que vai dar origem, vai dar boa base para essa forma cognitivo-comportamental de te desensibilizar. Por isso que eu usei a expressão, quando eu vou falar do princípio da dialética, de cozinhar o sapo. Então, o que acontece? Bom, você não gosta de galinha. Ok, então nós vamos começar eu trago um desenho de algum bicho que tem pena que você gosta. Eu gosto de pomba, joia. Então vamos desenhar pomba. Daqui a pouco você está desenhando galinha achando linda e nem percebeu. Só que não é psicanálise, lembra? A gente está desensibilizando. É um princípio que a gente está utilizando diário. E funciona. E funciona. Só que você automaticamente, fazendo uma crítica psicanalítica, você está perdendo de entender que para a galinha houve um deslocamento. Para algum outro lugar, isso Por vai exemplo, começar. homens que têm muito medo de barata. Talvez eles achem uma cena que explique ter medo de barata. E se perde, dessa forma, a percepção de que a barata é um símbolo de órgão genital feminino. E é um medo, então, talvez do feminino. Mas daí, igual você falou, se perde a oportunidade de entender o deslocamento. Uhum. Mas vamos supor, Ele trabalhou resolve a o problema galinha, ali. mas ela não pega essa fobia e joga em outra coisa? Sim, Daí, essa é a crítica da psicanálise. Transfere isso. Sim, E você tirou uma ferramenta, você vai para outra. Ela vai se deslocar para outro ponto. Mas você está falando, por exemplo, a pessoa desenhar a galinha, você está fazendo elaborar. Você está tirando o inconsciente e jogando para o consciente. Então, se mas, for assim, mas, você não está sim, mas você fazendo percebeu? uma diferença, Mas, tá? sim, mas se você pedir no processo terapêutico para ela desenhar a galinha, ela não vai desenhar. Sim. Porque se você começar a ajudar ela a desenhar, você está aproximando ela da dor, da elaboração, aí eu concordo com você. Ela vai elaborar e vai resolver isso. Só que aí você entrou numa questão psicodinâmica, numa angústia, viram outras, você vai fazer, você vai chegar em outras coisas. Esse princípio da dialética não é esse. É o princípio de torná-la vagarosamente maleável aquilo. Você vê, tem problema com óculos? Usa lente de contato. Tá, é que daí não resolveu o problema. Não resolve o problema. Resolve para aquele momento. Então, ela precisa não ter medo de galinha porque vai trabalhar numa granja. Então, vamos resolver o problema para trabalhar numa granja. Resolveu o pai. Na verdade, você vai falar assim, né? Você pegando isso aqui, se você não gosta de galinha, porque você tá na granja, né? Vai pro problema mesmo. Ou, por exemplo, vamos pensar aqui, uma pessoa que é obesa. Vamos fazer uma cirurgia, vamos diminuir o estômago. E a pessoa vai diminuir o estômago, vira compulsiva, sexual, alcoólatra, alcoolista, assim por diante. Então, assim, Ela desloca para para outra coisa. Então, essa é uma crítica que é feita. Entendi. As interpretações. O terapeuta não precisa procurar o conteúdo latente em sonhos. Percebe como é importante o sonho para Adler? Mas você não procura o conteúdo latente. Eles são meramente expressões de preocupações atuais. Então é o verniz. A Gestalt terapia faz exatamente isso também. Você tem o sonho, o significado básico, o vernizinho, e o significado real. Você não olha o real, o latente. Você olha o que está insinuando. As interpretações do terapeuta não precisam ser corretas, elas precisam apenas ajudar os pacientes a construir um conceito útil de si mesmo e do mundo. É bem o que você colocou. Se eu trabalhar o conceito da galinha com ela, eu ajudo ela a elaborar. O terapeuta não faz isso.
Por isso que as terapias são curtas. Começa com 3 sessões por semana, vai para 2, para 1, em questão de meses, acabou. Não faz um aprofundamento para uma evolução, Não. para valer a pena a existência. Exato. Você morre com 70 do mesmo jeito que você nasceu. Você só foi aparando as arestas. Exato. Não, Mas você vai lá do outro é uma lado e aí? aceitação. Agora, é o que o Leandro falou, é utilitário, funciona. Extremamente pronto para os americanos, né? Esse mundo. Né? Técnica, reconstrução paradoxal, essa é uma técnica que ele usa. A reconstrução é ver os dados de um ponto de vista diferente. A gente faz isso no psicodrama, né? A gente faz isso na sistêmica. O Wander, por exemplo, brigou com a Camila. E aí a Camila chega nervosa porque os dois brigaram. E a gente pede que a Camila tente enxergar. E a Camila chegou e já falou assim, ai, ô mão! E ele falou, não me chama de ô mão! A briga foi essa. Aí a Camila, tá bravo com ele, foi brincar com ele. E ele saiu gritando comigo, falando, coloca no lugar dele, não gosta de ser chamado por isso não. Então, aí trocamos o papel e a Camila, entendi, pronto. A gente faz, o filho chega no consultório, bravo com o pai ou com a mãe, porque não deixou ele numa festa, a gente pede para que troque de papel. Né? Uma paciente chega comigo brava com o pai, porque o pai não confiava nela e não dava liberdade, e aí eu peço que ela troque de papel se você tiver uma filha e tal. Aí ela, entendi. Resolveu o problema aí de piano? Tá? Não, resolveu aquele problema. Na hora de resolver. Não. Após a declaração de reconstrução, o terapeuta estimula o paciente a agir construtivamente. Olha, a comunicação paradoxal é instruir pacientes a fazer o oposto do que o terapeuta deseja que ele faça. Entendeu? É o jogo, tem um nome disso, como que chama o jogo do... Psicologia reversa. Né? Então você não quer... Você conhece a história do sapo, né? O sapo, a onça quer matar o sapo, porque o sapo aprontou com ela. O sapo, pelo amor de Deus, não me joga na água porque eu vou morrer afogado. Me joga ali naquelas pedras que pelo menos eu saio... me joga nas pedras que pelo menos eu tenho a oportunidade de fugir. Mas na água não, eu não sei nadar. A onça, pegou, jogou na água, o sapo saiu. Todo feliz. Todo feliz. Psicologia reversa. Esse sapo levado, né? Então, assim, talvez a pessoa fale assim, eu vou sair de casa. Você vai sair de casa? Eu vou... Isso é bom sair de casa, né? Você vai começar a trabalhar, né? Você já pensou para onde você vai pagar Aluguel, vai pagar aluguel. Você vai bom que você paga o seu aluguel, você Compra sua comida, aí o cara cozinha sua isso aí, comida, cara, lava sua eu não estava roupa. pensando, isso, lava sua roupa, você vai passar, você vai ser autônomo. Dá trabalho, né? É mais ou menos isso, você confronta a pessoa. Gente, isso a gente trabalha na EEC. Sabe quem trabalha esse tema? Fênix. Que é psicanalista, é trabalhar intervenção breve. Se ele falar assim, eu vou se matar. Isso. E daí, você fala, vai, se mata. Assim, isso, você vai resolver o que? Ele se mata. Agora aí está a questão. Essa é uma solução de coisas não tão profundas. O que você Porque se você instigar um suicida a se matar, talvez ele se mate. Mas ele vai. Sim, pode ser isso. Principalmente se você for terapeuta dele. Então você acha que ele vai Poxa, né? Nem o terapeuta, né? Nem o terapeuta, porque ele vai na ambivalência. O suicida é ambivalente. Se ele não fosse ambivalente, ele não ameaçava ele se jogar. Não, histérico não. Obsessivo. Histérico, está falando assim do suicida padrão mesmo de depressão, né? Por exemplo, o suicida, se ele quisesse de fato se matar líquido e certo, ele não falava com ninguém, subia no prédio e pulava. Nesse prédio aqui não pulou. Ele foi procurar um advogado, porque ele foi acusado de ter violentado uma criança, um neto, uma coisa assim. E ele dizia que ele era inocente, e já parece que essa é a prisão dele, ele foi correndo e não tinha dinheiro, pediu ajuda para os advogados. Ninguém atendeu ele. Ele saiu do escritório do advogado e pulou. Depois descobriu que ele era inocente. Então, assim, parece que foi acobertado, porque, né, acobertado eu digo assim, não houve uma divulgação, porque não se divulga muito sobre suicídio, né? A família às vezes não aceita, né? Assim. Não é só a família, o próprio Conselho de Psicologia impede, e se a pessoa publica, existe um acordo com a mídia para evitar esse tipo de notícia, porque instiga que outros também façam o mesmo caminho.
Então, existe até estudo mostrando que o reprodutor Reason Why lá aumentou, né? Aumentou e aumenta. Então, para suicidas, você não passa The Reason Why de jeito nenhum pela assistir. Por que vocês estão falando? Aquela Ah, série sim. 3 razões por quê? Essas duas Ah, temporadas. 13 Reasons Falaram Why. que É, Tinha porque um assim, CD. ele é bom para quem não é suicida. É para você entender. Agora, para quem é suicida, você instiga. Tá, mas qual o caminho que seria? Se ele fala que vai se matar, você vai falar, não, não sei o quê. Não, com o suicida, a gente tem um protocolo bem de fazer vínculo com ele. Ele não pode, ele tem que fazer contato com você. Você tem que ter todo um caminho para tratar com o suicídio. Porque não é uma coisa leve. Então, na perspectiva adleriana, não sei como é que ela procederia, mas essa técnica de você confrontá-lo no oposto pode valer no sentido de você mostrar para ele, mas aí você está confiando que ele tem consciência de que vai causar dor em alguém. No 30 Reasons Why mesmo, você percebe que ela faz um mal muito grande para os pais dela. Tenta imaginar o quadro. A mãe abre a porta da casa, ela vê o sangue saindo do banheiro, ela abre a porta do banheiro, está a banheira vermelha e a filha morta. Acabou com a vida da mãe. Ela se colocou no lugar da mãe? Nunca, mas o suicida deprimido, ele não dá conta de se colocar na dor do outro. Ele não tem esse caminho. Mas onde que está esse protocolo que você falou? Vai ser passado para a gente aqui no curso? Na parte de supervisão que eu passo normalmente, quando a gente começa a tratar esses temas. E existe a literatura, daí buscar literatura sobre isso, sobre suicídio. Porque o que acontece? A proposta de supervisão em grupo é que quando você começa a atender, você leva para o grupo e aí a gente começa a trazer textos. Essa aqui é a proposta. Né? Mas ainda não tem grupo, né? Já tento fazer. É uma luta que um dia eu venço. Não sei como. Porque fala, todo mundo, vamos. Igual vocês viram a Tati vindo para se formar com vocês. Porque A turma dela tem 3. não, a turma dela tem 3 que querem. Queria uns 10. Tem 10, os outros não querem. Não se coloca no lugar aqui, poxa, mas elas não tiveram uma formação. Ah, não, eu já me formei. Você é sua turma. Mas é a fala da Dilma que estava aqui, ela falou assim, pra mim não faz diferença. Não, É eu que agora mudou. eu tenho que me defender. Eu também não faço diferença desse negócio. Né? Sim, mas Até pelo seu grupo seria. Hã? Pelo seu grupo seria. Não. Tem um porquê, mas é pessoal, né? Vestir beca? Quero Porque eu argumentar. acho que eu vou me sentir mal com a beca também. Quero argumentação. Então, mas por exemplo. Agora, por dentro quê? de um Pode grupo ser que eu de- tenha que levar na análise por que eu vou me sentir mal com a beca. Mas assim, talvez o que seja interessante se discutir, por exemplo, num grupo de 12, os 10 não terão a mesma vestimenta por você. Não, mas daí não Por sei. Não... vocês. Não, eu estou falando assim, não estou dizendo que tem que ser, mas estou falando assim, talvez valha a pena se perguntar qual é o peso que tem ao ponto de que, porque vamos colocar a hipótese que o grupo fala assim, só vamos usar se todos usarem. Se um não usar, nem não usa. Automaticamente os 10 terão que abrir mão do desejo deles, não no contexto deles. Estou colocando nesse contexto. Porque eu já vi isso Que não- acontecer. Que não E é o aí as nosso pessoas- caso. Eu acho Não que é o nosso um caso. saindo, os outros têm É, opção. não, então, aí o grupo assume sem problema. Eu estou falando, mas num contexto onde todo mundo abre mão ou desestimula, por que aconteceu? No grupo dela, de 10, as 3 queriam, de 10 não, era menos de 10, mas as 3 queriam, e os outros 3 não queriam nada, elas vão para a pizzaria. Aí deixou de ser turma, deixou de ser grupo. É igual a história do quando a gente vai fazer confraternização de final de ano. A turma de vocês foi uma turma que fechou, deu tudo certinho. A turma dali, meu Deus do céu, você tenta, corre, faz. A hora que está tudo pronto, alguém desiste. Aí desmonta tudo. A hora que está tudo pronto, vai ser pastel? Não, vai ser hambúrguer. A hora que fechou com hambúrguer? Não, aqui está o bolo. Ah, mas você sabe que. Vamos pegar esse Qual gancho turma? daí. Quem sabe? Da Essa aí que aconteceu confraternização. isso foi a da Angelina. Porque fica muita Sabe. discussão, não pode abrir. Se você Não tivesse pode. chegado para mim, para Madalena, e falado assim, não, a formatura vai ser assim, sabe? É. Talvez a gente participasse, mas você deixou livre eu escolher. É. E aí eu fiz a escolha de não querer. É. Entendeu? Eu participaria, não gostando muito de usar beca, mas participaria. Mas qual a questão da beca no sentido Não, de... eu não tenho nem interesse de usar beca. Eu acho que é porque nós somos velhos.
Pode Tá ser. falando de que nós beca, a gente sejamos vai usar velhos. beca? Sério, vocês acham isso, gente? É nesse sentido? Não vejo isso. Não vejo por esse Verdade. lado. Verdade. Falta 5. Ah, falando nesse Então, sentido. Só para fechar a procrastinação aqui, depois a gente precisa. É interessante aqui Eu também entender. quero usar beca não. Vamos conversar. Ah, Pô, eu ela- sou tranquila, mas Não tem alguma coisa que segura a vaza. É isso aí. eu sou tranquila. Direção. A beca, Eu sei. Tipo assim, Em tudo prol pra de mim, todos, é isso. não em prol de todos. Ou assim, ah, eu Não, quero se ver todo pensar, mundo, que se que for você- acordar que todo mundo use o também tem Eu acho que em não sentiria casa, mal. Mas eu quero uma confraternização. Eu Ah, isso vai rolar. mas não Vai ter que ter tem karaokê. vontade de usar uma dessa. Você vai cantar Madalena. Mas daí, vamos pensar, Orlando. Antes eu era muito assim, né? Ah, não, mas daí o que o grupo vai pensar É. de mim? Mas daí hoje, eu Também já já não fui ligo assim. mais, porque daí se todos ficarem Não, contra, mas eu acho que eu o falo, ah, caminho tá é o tudo que o bem, grupo eu vai vou me pensar. sentir bem. Não, eu acho que o caminho não seria o que o grupo vai pensar. Não nesse sentido. Porque eu acho que aí Não, mas é o sentido assim de se o grupo definir que vai usar beca, igual você falou assim, não, se o grupo define, tudo bem, eu não quero. Não é o mas meu eu- gosto. Não, Não é meu o que eu gosto, gostaria vou, de e a fazer. contragosto, vou. Eu digo nesse sentido. Então, agora Agora você fala vocês me assim, ó, excluíram, não, porque eu ainda se o continuo grupo assim, não, eu definir, vou pelo eu não grupo vou, aí começa Mas aí vai uma ficar discussão tudo do- legal, por exemplo, se, vamos supor, eu estou participando de, independente, vamos pegar esse exemplo da Beca, estou participando de um grupo. Se eu faço a opção de ficar no grupo, eu não vou estar dizendo um não pra mim. É, também. Talvez. E eu vou ficar frustrada, Não, triste, mas vou levar pra Em minha nome, casa. em nome do grupo, pertencimento, não vai ter essa frustração. Em nome do pertencimento. Você tem que ver o que vale mais a pena pra você. Né? Porque que acontece? Se você tem um grupo que tem uma identidade, e aí você. Isso a gente vai chamar isso de crise do PT. Qual é o erro do PT ou da esquerda no Brasil hoje? Pegando um gancho, uma ilustração nisso. Não são as denúncias que estão fazendo, é entender que já teve eleição, daqui a 3 anos vai ter outra. Então vamos agora o que eles fizeram? Não, eu não quero esse presidente, mas é voto perdido. Mas quem fez isso foi quem fez a impeachment. Então, mas é o Sim, mas já passou essa fase, Então, agora não nós tem estamos na muita outra coerência fase. com a beca, porque é Não, uma não, estou dizendo coisa, assim. Não, eu estou dizendo o seguinte. As pessoas chamam de crise do PT. Se o que hoje é a oposição perdeu a eleição, qual é o caminho maduro? Poxa, perdi, não gosto. Não quero esse presidente que está aí. Não é meu, mas é meu presidente, porque eu sou brasileiro. É um processo. Traz isso para a questão da beca. Eu estou no grupo. O grupo, a maioria do grupo definiu beca. Vamos colocar, agora não é mais no grupo de 12 já virou 3, né? Então vamos supor, mas 9 estão dizendo, eu quero beca. Aí os 3, não quero beca. Aí vai ficar um grupo que deixa de ser uniforme e tem uma quebra de padrão. Aí talvez, então tá bom, então, já que não tem beca, fica feio só 3 não ter, para não ter confusão, aí todo mundo tem que engolir. Estou colocando nesse mundo fictício. Eu acho que aí é desnecessário. Mas também não pode ocorrer Os um dois lados negócio estão desnecessários. e eu não participar, por exemplo. Claro. Sim, mas e se é importante para os outros que você participe? Porque você é do grupo. Então, mas chega Porque a talvez ser uma os outros- diversão. É importante, é necessário que quem usa a beca participe Não. de uma Vamos incluir aqui. É comemoração. importante que todos participem. Eu acho que esse é o padrão. É importante que todos participem. Acho que um que não participar de alguma forma fere o grupo, porque principalmente vocês são um grupo coeso, vocês são um grupo unido. Vocês, inclusive, são referência. E Gente, que rejeição da Bel, uma pergunta, e qual seria a rejeição da Bel que seria tão forte assim ao ponto de deixar um grupo que é coeso? E qual a necessidade de usar a beca? É porque é um padrão que geralmente nas Não, então, formaturas Se tem. você questiona também, se Sim, Exatamente. Parece que coloca esse galho, viria um desejo, né? O desejo do grupo de usar beca. Estou advogando o diabo aqui, né? O papel de advogado do diabo. Só colocando areia no farofa do baiano. Quer dizer, vamos supor que o grupo, esses 9, acho que é importante, porque eles querem, eles não tiveram essa oportunidade, existe um sonho, construiu-se isso e querem usar beca. E são a maioria do grupo.
Então, nesse sentido, os três que falam, se sua maioria vocês querem importante para vocês, mas não é para mim, então eu não fico com vocês. Quebrou o grupo. Assim, por isso que eu falei, em termos de hierarquia, eu acho que o primeiro passo é o grupo estar coeso, o bem-estar do grupo. Esse é o primeiro. Qualquer outra coisa Mas que deixa eu vier te tem que ser falar uma aprimorada. coisa. Lembra que a gente falando sobre grupo, e até é bom em relação ao que a gente vai trabalhar lá, você falou assim que um que entra ou um que sai desequilibra a energia do grupo. Isso. Essa moça não é do nosso grupo. Sim. Ela entrou e nós já tínhamos conversado e nunca tinha ocorrido a história da Beca. Exatamente. Entendeu? Mas faça Ela uma já entrou formatura com e eu vou lá, alguns bato posicionamentos. palma, Tá, mas eu grito, pensei- pago, faço qualquer coisa. Eu pensei que vocês tinham decidido por A gente tinha usar a beca. A gente tinha conversado de fazer aqui, lembra que você falou no salão novo, daí a gente ia fazer o nosso coquetel ali embaixo. Sim. Ah, não, mas aí agora eu acho que vocês não podem abrir mão porque alguém chegou de fora e colocou isso, porque talvez ela nem está sabendo disso. Se colocar para ela também. Eu acho que é só de. ideia. Eu acho que isso eu concordo plenamente com você. Acho que não pode alterar. Eu não estava. Porque ela colocou uma sugestão aqui. ó. Ela não chegou trazendo, porque senão até ela vem com um mal-estar. E se a gente fizer só entre o nosso grupo? Mas aí do grupo dela ninguém só Sabe sabe. como Não, você- daí ela vai ficar chateada porque ela vai ficar sozinha. De qualquer jeito, Ela não tem- ela quer Ela Só faz uma terapia. explicação para ela, Não. falar que a gente pensou novamente e a gente vai fazer dessa forma. É. Mesmo, né? Pessoas, Com a olha, o maioria. grupo se reuniu, não precisa ter uma Pode ser pessoa. assim, um grupo. pode ser aqui, pode ser lá. assim. Ó, sabe como que E eu fiz? mesmo, se você vai ficar chavecando e falar, não, se vocês me dizerem, eu explico para ela. Ela é adulta, ela tem que entender o que aconteceu. Só vai feliz. Sabe como que eu vejo? Uma opinião. Deixa eu dizer, eu vi assim, Então, nós também eu somos, cheguei, ela já tinha ido nós embora, não vi somos essa parte. em, Cheguei nós até somos lá. em 13 ou 14, 14. Quantos gostariam de ir, Cadê? Tantos. Quantos não gostariam? Se tiver uma grande maioria, mais um pouco, eu acho que por bem tudo se convergia para estar unido no grupo, mas respeitando as particularidades. Mas sabe o que também pode fazer? Uma sugestão? Sim. Existe geralmente os fotógrafos que deixam um espaço para tirar fotografia. Pode deixar uma beca lá, vai lá, tira foto. Não, mas o que está colocando em termos da beca, eu só estou colocando a forma como os outros grupos que usaram a beca, é a foto da turma de beca. Ah, dá tudo. É a foto de jogar para cima, é o ritual, é o fazer o discurso, é um ritual que acontece. Mas assim, tem que ser um sonho da turma. Se a turma não teve esse sonho, não tem por que ter esse sonho agora. Você não teve esse sonho. Não, mas não é questão disso. Talvez a gente nem conversou. Nós não fizemos a mesmo. reunião do grupo Não, para a saber gente o não que a gente conversou está sobre isso, eu não pensando. lembro. Né? Não, cheguei Mas sabe o atrasada. que? A gente acabou de falar sobre a psicologia, essas porcaria toda de formalidade à toa, sabe? Eu acho que é isso que talvez incomode nós três. Que essas Vamos fazer um churrasco. porcaria de no formalidade sábado, só a gente conversa ferra sobre nossa isso. vida, sabe? Eu acho que é uma coisa que me incomoda muito nesse sentido. Mas eu penso assim, Tem que ter uma A gente nem chegou a conversar sobre mas isso eu de penso fato, assim, né? Tipo, se mesmo que a maioria quiser que a beca, gente. mas os como três não seria? quiserem, eu acho que então ninguém usa beca. Porque é melhor ninguém usar beca e ter os três do que nós todos usar beca e não ter os três. Não, mas nós vamos estar Não, lá. sim, mas junto, Talvez na... não na Não, reunião. então. Eu pensei que vocês tinham conversado, porque quando a Sueli trouxe a formatura Não, eu dela, acho que foi comentado, sim, nós beca, comentamos. mostrou, falou, não, se ficou foi lindo, então. mostrei para vocês a foto. É, eu Ficou fazia muito lindo, foto. fizeram o Deve ter julgamento, faltado. foi uma cerimônia, foi feito num restaurante. Não, até- nós tem- nunca fizemos uma reunião para falar como Não, vai não foi ser a formal, nossa. Não, mas foi um. Foi Comentário, Foi um comentário e ainda ele comentou. Foram eu feitas até dei uma duas parabéns pra formaturas. Sueli, Eu foi gostei dessa escolhida a foto, eu formatura, gostei mostrou. Então seria interessante a gente ter essa Foi conversa. Né? comentado porque daí ele comentou sobre esta formatura que É. teve e teve essa solenidade, Uhum. digamos assim, e teve uma outra turma que foi feita num Ele não dá restaurante e licença. perdeu Isso, que aí essa característica de uma Não tinha lugar para formação. entregar o diploma. E daí nós Certificado, tínhamos então, sim pensado, aí o Almir pegou e falou assim, a minha esposa acabou de fazer
a formatura dela num espaço muito bacana, ficou Até ficou fiquei de ver baratinho. lá com- E daí, com com a locação, com beca e tudo. Aí todo mundo pegou e falou assim, não, pode ver lá, manda as fotos direitinho que a gente vai se organizando. Todo mundo tinha comentado. Foi sim. Mas Sim, eu foi acho que eu assim, faltei uma coisa muito assim, de- nada dizendo assim, não, vamos todo mundo de beca, mas todo mundo acatou. Por quê? Porque tivemos o parâmetro do com e o sem. Foi. E, eu E também já não que a tava gente presente. estava dentro de um Eu não consenso tava. de uma formação, entendeu? Sugerimos Eu faltei que iríamos fazer algo solene. Essa conversa. Até que Mas- durante a semana era um valor, final de semana era outro. Isso. Mas aqui todo mundo tem graduação, né? Só ele fez. Acho que é só dizer que não tem. Todo mundo já vestiu uma beca. Não, Eu tenho duas graduações no Cruzeiro Aberto. Eu também não não sei. Você não usou A beca? minha primeira eu formei de terno A e minha gravata. faculdade obrigou eu a usar beca. Tá, opa, começando a Olha lá. Mas a minha primeira foi de terno e gravata. A minha segunda, simplesmente eu me formei. A colação de grau foi de filosofia, eu fui o único formado. Então, a Universidade Federal de Brasília é uma piada nisso, né? As áreas de ciências sociais, tudo. Então, um de filosofia, acho que 2 de sociologia, acho que uns 4 de A história. galera não conseguia terminar o curso. O pessoal demorava a terminar, desistia no meio do caminho. Era uma coisa... Mas vamos amadurecer essa Só- ideia. Pra... Só para eu fechar aqui a tela de vocês, faltam 2 telas. Senão o Almir, não sei como o Almir não deu um pulo aqui ainda Agora agora. eu estou bem tranquilo nessa área. E Tá aqui hoje. Vamos terminar a aula para depois me explicar o que aconteceu hoje. Perdi. só para eu fechar aqui, A gente. moça veio e falou que queria usar a beca, queria participar do nosso grupo, e ele falou que já tinha churrascaria e coisa e tal, mas nós não falamos nada do que nós queríamos. Mas só eu acho que queria em usar a beca. parte eu fui o causador do mal-estar pelo seguinte. Ela, no grupo dela, o grupo dividiu, por exemplo, a Shirley é formada, pedagogia, tudo, mas queria usar a beca. E a Tati não é formada, né, queria usar a beca. E teve mais uma que queria. E aí a Leslie não queria, a Flávia não fazia muita questão, a Milena disse que não queria, porque já, na verdade, não é a turma dela, já se formou, mas estaria com o grupo ali e tal, ficou. E aí a Tati ficou de ver, viu? Aí o que ela foi ver? O grupo pediu para ela ver, ela foi ver tudo. Viu o preço, local, tal. E aí, gente, vamos decidir. E o grupo não andava. Vamos decidir, gente. Ninguém decidia. Aí ela falou assim, eu falei para ela, Tati, contei, o outro grupo está coeso, o outro grupo está final do ano, eles estão definindo se é dezembro, se vai ser janeiro, mas é uma turminha, por isso que eu falei, vocês são referência, assim, é uma turma coesa, está junto, e aí então tenta estimular o grupo. Aí, ao invés de estimular o grupo, ela falou assim, olha gente, já que vocês não querem, eu vou pedir para me informar. A gente faz o nosso evento simples, vamos terminar com comendo uma pizza, 2 anos de formação, no tempo todo ele se empenhando, o pessoal vai sair para fazer o que faz toda sexta-feira, sábado, né? Comer uma pizza para comemorar. Aí ela achou que isso seria desvalorizar todo o esforço. Aí ela falou, não, tudo bem, eu como uma pizza com vocês, que sou colega de vocês. Mas, então, vamos procurar outro grupo para tentar. Como eu que divulguei o de vocês, nesse ponto até me coloco como o causador desse mal-estar. Mas ela é adulta. Ela é adulta. Eu tenho que chegar para ela e falar, olha... Mas, Orlando, você não pode chegar e falar para ela isso, porque, na verdade, nós não temos a nossa decisão. Não, eu sei, mas se for o caso, vocês falam, eu falo para ela sem problema nenhum. Sem vocês acharem, vai machucar. É adulta. Se uma psicanalista, alguém que está estudando, não der conta de ouvir um não e sair inteira, não vai ouvir muito não na vida e vai ter muita gente que vai torcer a cara para ela, né? Eu tive paciente que saiu, eu falei, vamos. Então vamos relaxar, discutir aqui. Vamos marcar um churrasco para decidir isso daí que é melhor. Eu acho que se tiver churrasco já está bom. Tá valendo. Só para fechar, faltam 2 telas do conteúdo para a gente continuar conversando aqui. Quanto pode ser 50 Procrastinação, olha só. Tem que ser uma Falha coisa em agir, mantém tudo igual, o que é a profecia autopreenchedora da pessoa desencorajada. Então começa a perceber que aquela pessoa precisa de um empurrão. Então olha, isso é muito parecido com o coach, né? A pessoa não vai, amassa barro,
Então aí o terapeuta percebe isso e encoraja ela. Então, não, vamos fazer isso. E dá um passo a mais, né? E aí a pessoa consegue dar aquele passo, como carregar uma criança, né? E outra técnica, indecisão. Né? Indecisão, por exemplo, é reconstruída a partir de sentimentos mistos para um desejo de manter o status quo. Então, assim, por que a pessoa está indecisa? Porque ela não quer sair de onde ela está está cômoda nisso. Então, você tira ela desse comodismo. Ao lidar com uma pessoa indecisa, por exemplo, o terapeuta pode advertir contra fazer alguma coisa precipitada. Quer dizer, a pessoa está hesitando em tomar uma decisão porque ela acha que tem que pensar muito sobre aquilo. E aí o terapeuta faz esse apontamento. Né? Será que você não está com medo de tomar uma decisão precipitada? Não é isso que está acontecendo? E aí ele cria coragem de sair daquele passo. Então, se vocês percebem que Adler, na verdade, faltou um item, né? Adler, ele trabalha com esse viés de compreensão, de se colocar no lugar do outro, amenizar os desgastes, os problemas. Né? A Adler também prestou atenção aos efeitos dos seus pacientes sobre o seu ambiente e reconheceu que as pessoas fazem muito para criar seu próprio mundo mundos interpessoais. Em resposta às queixas sobre ser tratado justamente por outros, Adler perguntava aos pacientes como eles lidavam com as pessoas sobre quem se queixavam. Só invertia o jogo. É como se, por exemplo, eu falasse assim, oh, as pessoas não me tratam bem. E como você trata as pessoas? Essas pessoas que me tratam bem. É mais ou menos assim, ninguém me cumprimenta. Mas e você cumprimenta? Não, eu não cumprimento porque ninguém me cumprimenta. Acima de tudo, Adler tratava seus pacientes como racionais e como capazes de aprender modos de vida produtiva. Percebe? Isso joga fora toda a psicodinâmica. Então, Adler é muito bom, é gostoso de ler, é muito eficiente, é efetivo, mas não é psicanalítico. Vai tratar do verniz, é o trabalho de um psicólogo, que não tem esse viés psicodinâmico. Comportamental, né? Comportamental, se encaixa, cognitivo comportamental, o gestalt terapeuta, né? Vai trabalhar muito as relações, os problemas, as dinâmicas, o pessoal que trabalha com dinâmica de grupo, quer dizer, os estresses que existem no interpessoal, tudo isso ele tem ferramenta, mas é muito focal. Quando o Adler é bom, tudo isso que vocês viram sobre Adler, quando vai ser muito bom? O paciente veio e está com um problema específico. E ele não veio para fazer psicanálise. Ele chega para você e fala, olha, estou me separando, não sei como lidar com essa vida nova que eu estou tendo. Como é que você vai ajudar ele? Ou mudei de cidade e eu não estou... Né? Eu me lembro de uma paciente que chegou para mim e falou assim, como é que eu posso te ajudar? Ela disse assim, mudei para Londrina agora, uma menina, 20 anos, mudei para Londrina agora, não tenho amigos, sou fechado, eu preciso de uma pessoa para conversar. Ela vinha conversar comigo. Ela não tinha coragem de contar para a mãe, para o pai, sobre o namorado, sobre o que tinha feito, experiência com a maconha, tal. Não tinha coragem de falar isso. Então chegava e falava isso comigo. Então todo o processo, quase que eu tentava me aproximar do psicodinâmico, das angústias, tocava em muita coisa, havia um conflito com a mãe, uma mágoa, tudo isso, um problema com a irmã, mas o básico era bem esse viés adleriano, de adequar. Né? Ela queria desistir do curso da faculdade, por que vai querer desistir? Está acontecendo, então, é uma escuta, acho que é escutativa, aquela proposta lá do grupo da paróquia. Certo? Muito bem, muito bem. Semana que vem, Jung. Opa. Bruno, a Gestalt